turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 4 meses, através deste Instagram, @Antônio Tilemon. Lá no YouTube, o canal não é Antônio Tilemon, o canal é Papo com Tilé, né? Para onde a live vai ficar definitivamente arquivada, mais ou menos dentro de umas 12, 15 horas, que é o período de processo que o Leonardo faz lá. Eu não posso estar exigindo dele, que trabalha lá nos Estados Unidos. Quando ele tem um tempinho, ele vai lá e coloca, né? E o processo é diferente desse aqui que vocês estão vendo. Então, na formatação que eu gosto, que é muito mais profissional, tem vinheta de abertura e tudo mais, é do YouTube. Aqui é a live inicialmente feita no Instagram, para que eu possa colocar no IGTV do Instagram logo após o término, e Leonardo possa baixar lá nos Estados Unidos e fazer a edição para o nosso canal do YouTube. Muito bem. Eu tenho aqui dois queridos companheiros, Flávio Gomes e Dito Lopes, né? Profissionais conhecidíssimos, reconhecidos pela qualidade de cada um, da imprensa esportiva da Bahia. Eu me preocupei muito com a escolha dos profissionais para essa pauta de hoje, porque, às vezes, infelizmente, alguns colegas misturam, né? Falam muito mais pela camisa do que pela razão, né? Acabam dando uma mais de torcedor do que pela razão. Então, eu me preocupei em fazer uma escolha assim, de dois profissionais. Dito é uma coisa lamentável que Dito até hoje não tenha voltado à televisão, né? Porque para mim foi um momento assim, marcante quando ele estava lá ao lado de Juliana Guimarães na TV Bandeirantes. E Flávio vem crescendo aí a cada dia, né? Então, assim, são dois grandes profissionais, porque o tema de hoje, o Bahia acabou, não sei se posso usar esse termo, o Bahia acabou nos dando um presente, anunciou a queda de Namor agora à tarde, então caiu justamente no tema que a gente estava programando para fazer. O destino dos nossos 4 clubes, ou melhor, 4, não, 3, e poderia até dizer que mais, que teve 3 também na Série D. Os da D ninguém subiu, o da C caiu para D, o Vitória que está na B pode cair para C, o Bahia que está na A pode cair para B. Quer dizer, que negócio é esse, pelo amor de Deus? A que se deve isso? Então, esse é o nosso tema de hoje. E colocando uma pimentinha na história aí, um pouquinho mais à frente, vamos começar a falar primeiro dos clubes baianos, né? O destino que vocês veem para eles nas 4 séries do Campeonato Brasileiro. E vamos colocar uma pimentinha lá para o meio, para o fim, sobre as eleições da Federação Baiana de Futebol em 2022. Um estatuto assim mirabolante. Você pode fazer uma eleição de 16 de janeiro a 31 de dezembro. Na hora que o cara quiser ir bem entender, ele convoca as eleições. Por que já se viu isso, pelo amor de Deus? Os caras só fazem estatutos que possam beneficiar a eles próprios, né? Porque ninguém conhece os estatutos. Os estatutos você procura em cartório e praticamente não acha, né? Quem é bom para futucar essas coisas é Márcio Martins. E vai lá no cartório, futuca e acaba descobrindo o estatuto. Então, você não sabe qual é, na verdade, a regra do jogo, né? Você só sabe que o cara pode convocar. Quando eu falo o cara, não é me referindo de forma pejorativa a Ricardo, não. Estou falando com relação ao presidente atual, né? A quem está no poder. O presidente que está no poder pode convocar de 16 de janeiro a 31 de dezembro. Se eu sou o presidente, eu vou convocar no dia 17 de janeiro, porque não dava tempo para os adversários se prepararem, né? Quer dizer, então, é um estatuto que já permite o famoso jeitinho brasileiro, o cara jogar com os interesses dele e tal. Esse futebol brasileiro, não sei não, viu? Mas vamos começar pelos nossos clubes. E aí, meu querido Flávio Gomes, você vai me permitir começar pelo presidente da nossa categoria, né? Sem dúvida. Pelo Dito Lopes. Dito, como é que você está enxergando, Dito, esse horizonte dos nossos clubes? Bahia correndo risco de cair para B, Vitória correndo risco de cair para C, a Jacuipense já caiu para D, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, ninguém subiu. O que está acontecendo, Dito Lopes? Boa noite, presidente. Boa noite, Tilé. Um abraço para você, um abraço aos amigos da live. Flávio Gomes, eterno parceiro, né? Companheiro, grande abraço. Prazer imenso estar com você aqui do lado. Tilemon, a lenda viva, né, do nosso jornalismo. Eu jogando futebol e via Tilemon do lado, né, como repórter já. Você tem história no futebol, Tilé, e eu bato sempre na tecla do raiz do futebol, né? Porque tem muito aventureiro hoje no futebol.
E isso dificulta cada vez mais o futebol. O futebol é uma profissão totalmente diferente das outras. Tem outras profissões, até profissões importantes, que você, tendo a teoria, você consegue ter sucesso no início da sua carreira. No futebol, não. No futebol, se você não tiver a prática, a vivência, se você não for raiz do futebol, você não vai para lugar nenhum. Aí poderiam me perguntar assim, e Tilemon, é raiz de futebol? Como? O cara viveu no futebol, a vida inteira no futebol, dentro do futebol, porque você como repórter, você estava convivendo no futebol, você estava com jogadores, vendo o treinamento, o olhar de um treinador, uma palestra de um treinador, de um diretor de futebol, e você, além disso, foi empresário, você estava no dia a dia com atletas, com dirigentes. Então, é isso que a gente fala do futebol. Aí você vai aprendendo a cada dia no futebol, você aprende muito, gente, que é muito importante. Então, tem muita gente hoje no futebol que sai da faculdade e acaba entrando achando que vai resolver coisas. E não tem jeito, no futebol não tem jeito. Então, é por isso, Tilemon, que o nosso futebol está assim, principalmente aqui na Bahia. São os aventureiros que entraram no futebol e aí, como eles não têm o domínio do futebol, e acabam fazendo o que eles estão fazendo aí. Eu enxergo a sua pergunta, enxergo com o óculos 7 de grau, né? Não dá para enxergar, não dá para ver lá a 3 metros de distância, não tem como. Porque você olha para a Federação Baiana de Futebol, com todo respeito a Ricardo Lima que está lá, Ricardo Lima não tem representatividade, né? Ricardo Lima, veja que ele nem entrevista dá, porque ele tem dificuldade de falar. Eu não estou querendo com isso dizer que o cara não tem a parte boa dele, ou que ele é incompetente. Não tem representatividade no futebol. Você tem que falar, o cara tem que ouvir, sabe? Eu digo, Flávio está aí, começou comigo. Eu sempre disse a Flávio, Flávio, você tem que falar e o cara tem que ouvir o que você está falando. Você tem que ter segurança no que você está falando, para que você prenda o ouvinte, para que você faça o cara acreditar em você. Então já começa na Federação Baiana de Futebol, que saiu uma pessoa que, apesar de não ter também tanta representatividade no falar, não ter o poder na fala, como nós já tivemos Paulo Maracajá, fale ou não, queira, Maracajá quando parava para falar, parava todo mundo para ouvir, não é? O próprio Paulo Carneiro, quando teve na situação boa, quem não parava para ouvir Paulo Carneiro? Então o cara tem que ter a postura no falar, e Ricardo não tem, sinceramente Ricardo não tem. No Bahia, Tilemon, um cara que, torcedor, um político que entrou para comandar o Esporte Clube Bahia sem nenhuma ação de futebol, sem saber de nada, né? E o pior de tudo não é isso, que o cara pode entrar como presidente sem conhecer tanto de futebol, mas que esteja cercado de pessoas do futebol. Ele não se cercou de pessoas do futebol, o Belitani. Cercou de pessoas como ele, aventureiros, que amam futebol, que acham que vão resolver assim. No Vitória, um time que há 6 anos teve 7 presidentes. Né? Um erro atrás de outro, apoiado por pessoas que acham que são donos do Vitória. Não pode evoluir. Nós estamos entregues a um futebol arcaico, superado, e que lamentavelmente está levando a gente para divisões inferiores. Né? Como você falou, Bahia da A caindo para B, Vitória da B caindo para C, Jacuipense que não foi para lugar nenhum, Juazeirense e os outros 2 também, da mesma forma, que a gente lamenta muito, Tilemon. Muito bem. E a sua visão inicial, meu querido Flávio Gomes, sobre o que eu coloquei aqui? O Dito externou aí a visão geral dele. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar cada caso desse aí. Bahia, Vitória, Jacuipense, né? CLD, Federação Baiana de Futebol e por aí vai. Então, eu queria ouvir primeiro uma geral de Flávio Gomes a respeito do tema que a gente está abordando aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite, Lé. Boa noite, meu parceiro, grande amigo, professor Dito Lopes. Satisfação plena, Tilé, estar aqui participando do Papo com Tilé. Eu que sempre lhe acompanhei na época da Metrópole, ia dormir tarde ouvindo você, porque você traz um produto diferenciado para o nosso âmbito esportivo, porque você não tem só a mesmice de Bahia e Vitória. Você traz todos os esportistas, você traz pautas interessantes, ricas, para deixar o seu ouvinte cada vez mais antenado no mundo do esporte. E hoje vamos falar de uma situação que é gravíssima, que é o nosso futebol, que a cada ano que passa vai
perdendo sua força, se é que ainda tem, né? A gente vê aí o Bahia, bicampeão brasileiro, time que disputou Libertadores, novamente brigando para não cair para a segunda divisão. Daqui a pouco eu vou trazer algumas coisas. Eu estava ouvindo o presidente Guilherme Belintani, o Elton Serra e o Ulisses Gama, dois grandes profissionais, apertando o presidente, ele cada vez mais perdido. E daí a gente passa para o Vitória e a gente traz um presidente, Paulo Carneiro, que foi eleito, imagine, o presidente que estava expulso do conselho, conseguiu sua vaga na justiça e ainda assim foi eleito pelo seu sócio torcedor. Descendo um pouco mais para a Série C e para a Série D, a gente vê uma Jacuipense que conseguiu subir para a Série C, sendo rebaixada para a Série D, e vê um Manaus, por exemplo, com todo respeito a Manaus, mas vamos pegar a história do futebol baiano e a história do futebol de Manaus. O Manaus passando de fase e a Jacuipense caindo para a Série D. A Jacuipense, que fez uma campanha tão bonita na Copa do Brasil, foi eliminada pelo Atlético Cearense, gente. Tem torcedor que nem conhece. Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, campeão baiano. Enfim, é o futebol baiano perdendo suas forças, Chile. E outra, esse processo democrático, que eu acho importantíssimo para que possa existir um crescimento, um amadurecimento dos clubes do futebol da Bahia, infelizmente, o que não está existindo é o amadurecimento político do torcedor. Porque o sócio-torcedor hoje, ele não está antenado às coisas políticas do clube e acaba votando e escolhendo aqueles que têm grife. A grife de Guilherme Belintani, que só quem conhecia o Guilherme Belintani, que veio da política. E o Bahia se tornou um clube político. Ele é gerido por políticos. E o Esporte Clube Vitória tem a política dele. E tem a grife de um Paulo Carneiro, que vários memes foram gerados, inclusive, de um vídeo dele. Isso vai acabar, o sofrimento vai continuar, de uma coisa tupiniquim dos anos 80, 90, quando ele fez o que quis com o Bahia. Então, ele se apegou a essa grife, olhou para a grama do vizinho e enganou o pobre do sócio-torcedor. Então, é o caminho do futebol baiano sendo desgastado cada vez mais, porque não temos força numa federação e não temos força nos staffs diretivos dos nossos clubes. Bom, vamos particularizar, digamos assim, né? Vamos começar pelo Bahia. Aliás, aqui para nós, depois da entrevista que eu vi de Guilherme Belintani com o Thiago Mastroianni dizendo que Lucas Fonseca e Juninho Capixaba eram os melhores das posições do Bahia de todos os tempos, meu amigo, aquilo para mim foi o fim da picada, né? Aquilo para mim representa o que está acontecendo hoje. Então, dito, vamos falar de Bahia primeiro, né? A que você atribui isso, né? Uma diretoria que é, digamos, fraca, uma diretoria que não sabe contratar, que não conhece de futebol, que contratou mal, um dos aspectos que ajuda a situação atual foram as contratações ruins. Qual é a visão, particularmente do Bahia agora? Para a gente começar a discutir pelo Bahia, depois a gente vai para o Vitória, para o Jacuipense e para a Série B. Primeiro eu queria dizer a você, Tile, que não desista não. Eu ouvi no outro dia você falando que não concorre mais e tal. Eu queria que você não desistisse, sabe? Não quero mais saber disso. É sério. Eu até Tile, é você. Para você ter uma ideia, eu cancelei o meu título de sócio de 45 anos, sócio patrimonial. Eu cancelei, sabe por quê? Eu tenho uns amigos Bahia fanáticos, aqueles, eu não digo doentes, porque quem torce pelo Bahia, quem tem amor pelo Bahia não é um doente, né? É um cara que digamos assim, tem um certo fanatismo pelo clube. Para que um desses meus amigos, que eu tenho vários, que participaram inclusive das chapas de conselho, que eu ajudei a eleger, na eleição 14, na segunda eleição 28, que foi uma coisa assim assustadora, o cara chega do nada, contra a política de um governador do estado que apoiava uma chapa, tal, e faz 28 conselheiros de 100. Então, assim, causou um certo susto. Mas para que esses amigos não me convençam a participar disso, é tanta nojeira do que a gente vê dito. E você sabe muito bem que essas coisas acontecem.
né? É muita nojeira no meio do futebol. Você quer prestar um serviço ao seu clube do coração e o cara tem uma rede lá de sociais, uma série de redes sociais, né, dos grupos, e aí os grupos começam a falar de você, uma pessoa que aquele cidadão que está escrevendo nunca viu na frente, não sabe nem quem é a pessoa direito. Então, não vou ficar me expondo a isso já aos 61 anos de idade, né? Não que eu me considere tão velho assim, que eu não me troco com muita gente de 40, mas aquela coisa de você ficar expondo o seu nome, né? Expondo a sua família, está assistindo essas coisas, pessoas que não têm o menor conhecimento do que estão falando. Então, meu amigo, por isso que eu não tenho mais saco. E aí eu desisti, pedi o cancelamento do meu título de sócio para justamente um dos meus amigos queridos conseguir me convencer a disputar, entendeu? Porque depois do que eu vi em 2014 lá na Arena Fonte Nova, e eu não vou esmiuçar aqui agora, porque não é item da pauta, né? Mas depois do que eu vi lá, meu amigo, ó, a eleição era para ter resultado 5h15, 5h20 da tarde, foi ter 8h30 da noite, aí depois o Papa vira para mim e diz assim, rapaz, você me deu um trabalho enorme para ganhar essa eleição, para eu ganhar essa eleição. Quer dizer, aí você já começa a ver que, como foi o movimento lá, todo mundo... O Flávio, eu acho que estava lá. O Flávio estava do nosso lado lá com o pessoal do Ivan Mística e o pessoal do... Para mim fugiu o nome agora do grupo. Como é o nome do grupo, Flávio? Avante Esquadrão. Avante Esquadrão, sim. Flávio viu o que aconteceu, né? Então, assim, você acaba perdendo... Eu hoje não consigo nem assistir um jogo do Bahia. Esses caras mataram o meu avô pelo clube. Você sabe quando foi meu último jogo presencial em estádio? O último jogo de Jean no gol do Bahia. 2017, dezembro de 2017. Dali eu embarquei com ele para São Paulo, para assinar contrato com São Paulo, né? E nunca mais botei meus pés, se bem que tem um ano e meio que a gente não está podendo botar, né, por causa da pandemia, mas nunca mais botei meus pés na Arena Fonte Nova e não pretendo botar. Né? Até para essa live de hoje, por exemplo, eu procurei trazer dois caras bem antenados, bem informados, porque eu já não tenho mais essa coisa. A live aqui, para mim, não é uma obrigação de dar notícias em primeira mão. Pelo contrário, não é uma live de notícias. Né? É de temas, é de contar sobre a vida do convidado em algumas vezes. Então, não me obriga a estar completamente informado, como vocês que estão na atividade ainda, né? Estão no dia a dia, estão trabalhando com o futebol. Vocês têm a obrigação de estar mais antenados, no caso, do que eu, que faço uma live aqui muito mais por distração minha. Agora que as lives começaram a ser monetizadas, para você ter uma ideia. Me pagaram a primeira vez a monetização das lives, que o Instagram agora passou a monetizar também. Né? Então, assim, mas é uma coisa que eu faço muito mais pela distração. E vou gostar de fazer e achar que faço bem. A minha preocupação, desde o início, quando o Leonardo me convenceu, meu pai, faça lives, quando a pandemia começou. A minha preocupação desde o início foi sempre, não me preocupa aqui se tem 50, 60, 70, 100 mil, 2 mil pessoas assistindo ao vivo agora, não. Me preocupa, sim, é produzir um bom conteúdo para colocar lá no nosso canal do YouTube, né? Para não ver a live morrer, como eu vi muita gente estava dentro de casa preso, aí botava um amigo na tela e ficava entrevistando um amigo, quer dizer, era uma sucessão de lives e poucos hoje sobreviveram, porque se não tiver conteúdo não sobrevive. Né? Então, meu amigo, me desculpe, me alonguei um pouco, para lhe explicar o porquê de não querer mais saber disso. Né? É porque ninguém, enquanto esse grupo estiver aí, ninguém, bote isso na sua cabeça, ninguém vai conseguir derrotar o candidato deles. O processo é muito, mas muito... Bom, deixa para lá. Acho que vocês já me entenderam. Sim, então pode voltar ao seu raciocínio dito. Pronto, eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui, ó, é chá de boldo. Eu estou tomando aqui. Sabe por quê? Estômago. É água, viu? Sabe por quê, estômago? Por causa disso que você acabou de falar aí. Tilé, tem dias que eu peço assim, tomara que eu não esteja na escala. Tem dias que eu não consigo, já falei isso com o Flávio, que eu vou para o jogo para trabalhar, eu tenho que tomar remédio. Hoje eu tomo remédio para assistir, para comentar os jogos do Bahia e do Vitória também. Porque eu me envolvo muito. Eu tenho me envolvido muito com o futebol. E você que é do futebol, como eu sou, e aí eu perco qualquer tipo de humildade, porque eu sou do futebol, Tilé. Eu estou no futebol há 42 anos. Eu comecei a jogar no Galícia com 14 anos. Eu tenho 56. Eu nunca saí do futebol. Eu joguei futebol, parei cedo de jogar futebol e continuei. A vida inteira foi futebol. Então,
Tem coisas que são claras, eu tento falar isso nos meus programas, quando eu trabalho, eu tento passar isso, apesar de um ou outro. Para fazer justiça, viu? 99% estão comigo. Mas tem aquele 1% chato, né? Que contesta. Rapaz, hoje no programa, à tarde, tinha gente contestando, né, nossa opinião, contestando o pênalti de ontem, que a bola não bateu no braço, não foi, o jogador não botou o braço, botou a perna ontem, não teria sido pênalti, porque não expulsou o jogador que deu o pênalti em Gilberto. Quer dizer, tem torcedor que ainda se apega num problema pequenininho, tendo um problema muito maior para resolver. E o cara não quer resolver o problema, aí ele se esconde, até para não ser gozado pelo colega ou pelo rival, se esconde num problema pequenininho, tendo que resolver um maior. Então, Tilemon, eu estou falando sério com o torcedor aqui agora na live, que eu preciso tomar remédio para ansiedade, sabe? Porque tá difícil você trabalhar em jogos do Bahia. Eu tenho me envolvido muito, principalmente nos jogos do Bahia. Fiz ontem, comentei ontem, vou comentar o do Bahia sábado novamente. E é um terror. Tilemon, não é possível um time de futebol jogar 90 minutos e não dar um chute dentro do gol do adversário. 90 minutos. Só teve o chute dentro do gol do pênalti, gente. O Bahia não teve um escanteio a favor dele no jogo de ontem. E olhe que o Corinthians não fez sua melhor partida que vem fazendo nos últimos tempos. Mas isso é o resultado final dos erros que acontecem antes. Ali é o que o torcedor vê. Ali é a parte do torcedor. Nós que estamos mais atentos, estamos no dia a dia, estamos vendo que aquilo ali vai acontecer. Não tem como não acontecer aquilo. Pelos erros do dia a dia. Por exemplo, tem um centro de estatística, né, esse DAD aí, serve para quê? Se não for cabide de empregos. Porque se você não vê nada, trouxeram o técnico do Bahia, o argentino. Será que realmente estudaram, analisaram se era compatível a metodologia do treinador com o que o Bahia tinha, com a metodologia do Bahia? Porque todo time de futebol tem sua índole, tem o seu jeito de jogar. Por exemplo, o Bahia tem um jeito de índole daquele time mais clássico, de marcar mais, de tocar mais a bola e chegar. O Vitória já é um time mais agressivo, né? Que ele quer ir para cima do adversário para fazer o gol. Isso é índole do time. Então, você, quando vai contratar o treinador, você tem que ver se é compatível com o seu time. Os jogadores, quando você vai armar um time, a metodologia é qual? Eu vou trazer um lateral assim, ofensivo, e um marcador, meias. O Bahia contratou mais de 15 volantes, gente. Não se joga mais com volante hoje. Você vai para a Europa, o futebol moderno não tem volante. Nesse esquema que o Bahia tem hoje, nesses jogadores que o Bahia tem hoje, você tem que ter, por exemplo, o Mugni seria o volante do time do Bahia. Mas você nem pode armar o Mugni ali com volante porque você não tem meias. Como é que você vai armar o time do Bahia? Aí, rapaz, Edson, não tem condição, gente, de jogar no Bahia. Lucas Araújo, o Luizão que trouxeram aí, sabe? São vários jogadores sem nenhuma condição de jogar numa primeira divisão do futebol brasileiro. Mas os caras que estão lá não sabem, não veem isso. Tilemon, o Bahia ficou com esse Diego Serri, trazendo os amiguinhos dele aí, de Minas Gerais e de São Paulo para a divisão de base. E a gente falava todos os dias e destruiu a divisão de base do Bahia. É horrorosa a base do Bahia. Você vê o time sub-20 do Bahia jogar, você pensa que é um time de bairro jogando. Os jogadores não têm nenhum fundamento. Fundamento, gente, passe, correr. O jogador não dá um carrinho. Não sabe dar carrinho, não sabe dar uma alavanca. Se você perguntar a um jogador de 20 anos o que é uma alavanca num carrinho, o cara não sabe o que é. Os jogadores não se posicionam para antecipar o adversário. Nada, não tem mais um trabalho de divisão de base. E a gente tem aí vários grandes profissionais, e a gente tem falado isso nos grupos, da Bahia aí, gente. O Palmeiras tem mais de 10 profissionais, o Palmeiras ganha tudo pelo mundo afora dos profissionais da Bahia. E os caras não atentam para isso, trazem os de fora, porque os de fora são melhores. Então, Tilemon, você está certíssimo. Vai ser muito difícil tirar esse grupo que está aí. E eu me arrependo muito, sabe, Tilemon? Não sei se a palavra é essa, de arrependimento. Porque quando surgiu esse grupo aí, Revolução Tricolor, eles não tinham espaço para falar em lugar nenhum. O único espaço que ele tinha para falar era no Nação Tricolor, que eu tenho há 22 anos na Rádio Excelsior, e hoje
dia de sábado, eu faço junto desse rapaz que está aí do lado, o Flávio Gomes, sábado, meio-dia até 1. Tenho há 22 anos, graças a Deus lá. E a Revolução Tricolor só tinha espaço lá com a gente. E depois, né, ficaram esculhambando que a gente era de Marcelo Guimarães, era de Marcelinho. E Marcelo Guimarães e Marcelinho eram presidentes e eles falavam todo domingo no meu programa, era abertura total. Eles podiam falar o que eles queriam lá. Então, assim, vai ser muito difícil derrubar esses grupos que estão aí. Belitani pode sair? Pode. Mas quem é o preferido para entrar aí? Vitor Ferraz. E Vitor Ferraz já está aí há quanto tempo? E resolve o quê para o Bahia, esse Vitor Ferraz? O que é que Vitor Ferraz entende de futebol, gente? Que ele vai seguir a carreira dele como advogado, no direito, sabe? Que ele vai seguir a vida dele em outro lugar, lá do Bahia. Bahia, time de futebol é emoção, gente. Bahia é time de massa. Você falou uma coisa muito pertinente há pouco aí, Tilemon, sobre a questão dos seus amigos que são tricolores, que não são doentes, que são roxos. Quantos eu conheço que não assistem mais futebol, gente? Eles não querem ver mais. Aí o cara solta uma nota que na volta do futebol, nos estádios, só os sócios vão poder entrar. Em momento nenhum ele fala que o torcedor raiz, que não é sócio, vai poder entrar no estádio. Quer dizer, acabaram com o sócio raiz, com o torcedor raiz. Aqueles que estavam lá na arquibancada chorando, com o santo na mão, com o santo no ombro, sabe, com seu terçozinho, rezando para que o time ganhasse. Esses caras não vão existir mais. Qual o sentimento desse cara? Então, assim, eu vejo muito essa diretoria do Bahia falando só em dinheiro. Tilemão, eu recebi hoje, né, de um torcedor, quantos jogadores o Bahia vendeu, essa diretoria vendeu aí, gente. É muita gente. Foram muitos jogadores. E eu nunca vi o Bahia perder tanto quanto esses caras perderam. E agora, com a demissão do técnico, do Dabove, isso é um atestado de burrice, gente. Isso é um atestado de burrice. Você contratar um cara na Argentina, com 6 jogos, você demitiu o cara. Eu não estou dizendo que não tem que demitir, não, viu, Tilé? Eu acho que tem que demitir, sim. Sua linha de raciocínio é falta de planejamento. Contrato por contratar e dispensa para dar satisfação. Com 6 jogos. Tem que dispensar? Tem. É demais mesmo. Porque agora você tem que olhar a instituição. Então tem que demitir, porque você já viu que troca de jogador o tempo inteiro. É um cara que não tem controle. Você vê a entrevista que o Gilberto dá no intervalo do jogo, é que o grupo está rachado. Você sente isso aí, sabe, nos jogadores. Você vê o Roda Liga, ninguém sabe se o Roda Liga teve de Covid, se o Roda Liga está machucado, se o Roda Liga saúde, se não quis jogar. É fechado o Bahia, ninguém sabe de nada do Bahia. O Bahia é o único time que você só sabe a escalação. Quando está lá, você não sabe quem viajou, quem deixou de viajar. Eles fazem o Bahia para eles. Esse sentimento que eu tenho. Que Belitani, Vitor Ferraz e todo aquele grupo, eles fazem o Bahia para eles, não é para o torcedor, sabe? Então, gente, dessa maneira não tem nem o que falar. É muito difícil analisar um Bahia como o gigante que eu imagino, e acho que vocês também acham assim, que o Bahia é um gigante no cenário nacional, que ficou restrito a uns grupos pequenininhos de sócios, de pessoas que acham que são donos do Bahia. E outra coisa, viu, Dito? Eles acham que o Bahia nasceu em 2013, com a chegada deles. Né? É impressionante. Vai conversar com um deles. Vai conversar com mudamos agora a democracia, tal, a transparência, não fica mais lá. Tal. E o engraçado é que aquela velha frase, gozar com o dos outros, não é gozar com o dos outros. Isso aí. Quando precisa falar de títulos, aí fala de 59 e 88, que não foram conquistados por eles. Isso. É um negócio. Ô, Flávio, depois de você ouvir essa explanação de Dito Lopes, você acha que foi um erro a demissão de Dabove? Foi um acerto? Foram as contratações equivocadas? A diretoria que demonstra não entender de futebol? Rapaz, quando eu falo isso, eu me lembro sempre da entrevista de Belitani com o Thiago Mastroianni, viu? Pelo amor de Deus. Aquela foi um dos maiores absurdos. Aquilo ali, se é na época de Maracajá e Osório, ele estava na rua no outro dia. Né? Quando o clube tinha... Concordo. Né? Estava na rua no outro dia. Mas não, os caras ficam blindando ele nas redes sociais, tal, atacando os outros, né? E blindando o presidente. E é bom lembrar que a Revolução Tricolor não é quem está no comando. É bom lembrar que o grupo que comanda é o Simplesmente Bahia. Né? A Revolução Tricolor é aquela que faz... digamos assim, Dito,
a negociação para estar sempre na vice-presidência, para poder ficar ali, né? Lado a lado, lado a lado, lado a lado. Mas quem manda mesmo é o Simplesmente Bahia. Né? Belitani, Marcelo Santana, todos vieram do Simplesmente Bahia, comandado por Sidônio Palmeira, né? E que tem até uma figura queridíssima, uma pessoa que eu gosto muito, como o Edgar Júnior, né? Que faz parte, é uma das lideranças realmente do Simplesmente Bahia. Mas sim, Flávio, faça a sua explanação aí sobre o que ele estava discutindo aí do Bahia. Quando você falou do Simplesmente Bahia da Revolução Tricolor, vale lembrar que a Revolução Tricolor, ela separou, ela criou mais dois grupos, né? Ela rachou justamente porque teve a questão do Pedro Henrique, que queria sair como candidato, e a Revolução Tricolor queria, uma cúpula não queria, eles racharam, fizeram outros dois grupos e depois conseguiram uma vaguinha para o Pedro Henrique trabalhar lá no Bahia. Aí o que você fazia, Pedro Henrique? Não, ele trabalhou na transição do Fazendão para o CT Evaristo de Macedo. Emprego bom, né? Então, essa questão política, e aí eu vou trazer, Tila, se você me permite, antes de falar da questão da Bove. Fica à vontade aqui. Antes de começar a tua live. Constante da produção do programa. Porque, como eu disse, como eu fiz questão de dizer antes, hoje eu estou completamente, digamos assim, desinformado. Eu trouxe duas pessoas bem informadas do nosso futebol para participar comigo da live de hoje, para poder exatamente ter uma condição de opinião mais abalizada, o que hoje não tenho, confesso a vocês. Tá? Hoje eu estou realmente praticamente afastado. Então, eu trouxe vocês dois, porque eu sabia que vocês dois são bem antenados e estão bem por dentro dos fatos que estão acontecendo. Antes de começar a sua live, eu estava acompanhando no aplicativo do sócio torcedor, o presidente falando, ele estava sendo apertado, o sócio digital. Aí ele disse assim, não, a situação do Bahia financeira é muito grave, mas já esteve pior. Mas só que na gestão dele, ele disse que teve um crescimento de 100 milhões de faturamento. Né? E que desde setembro de 2019, o Bahia tira 10% da sua receita para o pagamento da BWA. Aí, claro, né? Vem essa maquiagem para tentar ver aquela cortina de fumaça para esconder algumas situações, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o planejamento, Tilé, que envolve a chegada e a saída do Dabove, a chegada do Dado Cavalcante, que veio, e quando ele saiu, que foi treinar a Ferroviária, ele veio para ser coordenador do Sub-23, ele não veio para ser treinador. Com a saída do Mano Menezes, que ele assumiu por já ter trabalhado no Bahia como treinador de transição. Então o planejamento já está errado aí. O planejamento está errado lá atrás, quando o futuro treinador do Bahia, Guto Ferreira, quando ele deu continuidade, depois veio o Enderson Moreira também, que terminou o campeonato e deu continuidade. O planejamento já começa errado lá atrás, não é de agora. Não é de agora. E o próprio Belitani hoje falou que houve um erro de estudo de que trouxe um treinador que não conhecia o futebol do Bahia e não conhecia o futebol brasileiro e os outros jogadores. Ora, o cara trabalhou na Argentina somente em 3 clubes. Ele ia conhecer o América, ele ia conhecer o Bahia, nem o Bahia ele conhecia. Então, o que eu quero dizer é, o Belitani fala muito em dinheiro, como o Dito falou aí. A pergunta é, qual é o clube hoje do Brasil que faz a sua receita principal o recurso financeiro do sócio? Só o Bahia. Só o Bahia, exatamente. Pelo que eu leio. Porque é uma temeridade. Assim como aconteceu a pandemia, Tilé, eu não posso fazer o meu planejamento em cima de uma questão financeira do sócio, porque o cara vai ficar desempregado, uma hora ele vai morrer. Ele vai viajar, não quer pagar, está com problema. O torcedor é muito passional. Tem torcedor que o time toma 3, 4 porradas, ele cancela o sócio de raiva, ele quebra o cartão. Eu lembro uma vez, meu pai quebrou o cartão. Ele quebrou o cartão, eu digo, rapaz, você é maluco? Não quer mais saber. Meu pai jogou a camisa pela janela, rapaz. Uma vez que o Bé perdeu pro Botafogo, ele pegou a camisa, ele só jogou a camisa lá pela janela. Torcedor é assim, Tilé. Eu não posso, de hipótese alguma, transformar a minha receita principal em receita de sócio. Porque eu sou um clube de futebol, eu não sou um clube social.
que você paga mensalidade para entrar. E outra, quando o Bahia tinha 44 mil sócios, o que foi que o Bahia ganhou? O que é que o Bahia construiu? Nada. O Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa na Fonte Nova. Empatou, aliás, né, 0-0. E perdeu o título. E aí, Belintani? Hoje o Bahia só tem 12 mil, 15 mil sócios, 20 mil sócios, né? Perdeu metade. A pandemia veio. Mas a pandemia veio para o Flamengo, veio para o Atlético, veio para todo mundo. E o Bahia não fez o seu planejamento. Esse planejamento do Bahia não existe há muito tempo, gente. Aí ele disse assim, outra, viu? Que o Elton Serra perguntou para ele, presidente, mas tudo bem, o Dabov está indo embora, está vindo outro treinador e tal, mas você não acha que o time também é desequilibrado, né? Desequilibrado no sentido da qualidade das peças? Eu falei, não, eu discordo de você, porque é difícil você achar um lateral direito no país. Nós tivemos João Pedro e tem o menino Hernan Guedes. E o Paris, rapaz, que loucura que esse cara está falando aí. Aí, para minha sorte, Tilé, você me chamou para a gente começar a live. Porque, assim como dito, eu começo a passar mal quando eu escuto o que esses caras estão falando, que é um absurdo atrás de absurdo. Então, o Bahia hoje é um time que não tem um equilíbrio, não tem pessoas que conheçam de futebol, é um staff que tem muita gente para pouca ação. O Bahia tem secretário do futebol, supervisor do futebol, coordenador do futebol, gerente do futebol, o supervisor geral de todo mundo desse aí, ainda tem um supervisor técnico. Para quê? Qual é a função real de cada um dentro do clube? Então, quando você pega todas essas peças e você faz o encaixe, o quebra-cabeça não monta. E essa questão do Dabov é um atestado de incompetência. Porque quando você traz o Chávari, que trabalhava na base do Atlético Mineiro, você traz o Dubravski, que acabou com o esporte, você traz dois para fazer a função de um e para trazer jogadores, como a torcida fala, bolachas quebradas. Porque são jogadores que você não paga transferência, você só paga o salário, mas espera aí. O Corinthians trouxe o William e não pagou. O Corinthians trouxe Roger Guedes e não pagou. O Corinthians trouxe... Esqueci o nome dele agora, que foi até da seleção. Renato Augusto. Também não pagou. O Flamengo trouxe Davi Luiz e também não pagou. Mas o Bahia traz jogadores que não se pagam, mas são jogadores inferiores, são jogadores de Série B, Série C, não são jogadores de Série A. E a incompetência se retrata ainda mais quando você contrata Luizão, que tem 23 anos. Ué, e a transição do Bahia? Cadê o clube de transição? Aí você traz Raí, que tem no seu currículo uma assistência no jogo contra o Barcelona. Isso tá, o Bahia divulgou isso, viu, Tilé? Acredite, quando divulgaram o currículo do Raí, tem lá, ele fez uma assistência no jogo contra o Barcelona. O cara tem 23 anos, sim. E o time de transição. Então, Tilé, o Bahia é um clube desequilibrado, é um clube acéfalo, é uma diretoria que não entende de futebol. Dito, você quis falar de Vilhena, né? Da base. Marcelo Vilhena. Que foi pro Vitória, que está acabando com a base do Vitória também. Quer dizer, não se viu em um, o outro pegou e piorou. Nós temos um sub-20 que é o último do Campeonato Brasileiro. Tomou 5 do Corinthians, tomou 7. Foi classificado logo no início do campeonato. O Curitiba. Nós temos o sub-23, que aí o cara vai dizer lá, mas o Bahia ele foi eliminado por causa de um cartão amarelo. Não, o Bahia não se classificou porque ele não fez a pontuação para ficar entre os dois. Porque ele perdeu. Agora, eu pergunto, o Avaí contratou jogadores para sub-23, como o Bahia contratou? O Avaí gastou dinheiro como o Bahia gastou? O Avaí classifica, o Bahia fica fora? Absurdo. Pois é, aí o cara, poxa, por causa de um cartão amarelo, não, é porque o Bahia não fez como o Fortaleza fez, que ganhou todas as suas partidas. O Fortaleza ganhou todas as suas partidas e foi para a semifinal.
E o Bahia não se classificou para a semifinal do Sub-23. Alguns jogadores estão treinando agora com o time de cima e outros vai dar férias, sei lá, para se preparar para o fortíssimo Campeonato Baiano. Então, Tilé, a situação do Bahia é cada vez pior. O Guto Ferreira, que já conhece a diretoria, já conhece o histórico, tem a sua história no clube, foi campeão do Nordeste, foi campeão brasileiro, foi campeão baiano, conseguiu o acesso para a Série A, vai ser a sua terceira passagem pelo Bahia, a segunda não teve tanto sucesso assim, e vai encontrar um clube rachado, porque o que foi dito por Nino, o que foi dito por Gilberto, detalhe, falaram assim, o Belitano, os jogadores não falaram, os jogadores não falaram porque eles não foram procurados. Aí o Ulisses Gama, não, mas o repórter da TV Bahia estava lá ao vivo, ele transmitiu o jogo lá. Não, mas eu não estou sabendo disso não. E, pô, então ele não está sabendo. Aí o que me assusta, você sabe o que é, Dito e Tilé? É ele dizer que não sabia. Meu Deus, então o Bahia está entregue a quem o time? Se ele não sabe, os jogadores, uma repórter do Rio de Janeiro que informou, os jogadores estão de greve. E ele não sabe. E aí veio dizer, não, o jogo do Inter é porque ninguém procurou. O menino foi lá, não, os jogadores do Bahia disseram que não vão falar. E nessa semana, eles só colocaram as meninas do futebol para falar, colocaram o doutor Luiz Sapucaia. Olha quanto tempo a gente estava sem saber o que aconteceu com o Rossi. A gente veio saber essa semana, um mês depois, a gente veio saber que Rossi ia ficar mais 30 dias fora e teve lesão grau 2. A gente não sabia, Tilé e Dito. Então, o Bahia está perdido. Cabe agora, segundo Belitani, diz que fala com pulso firme. Guto Ferreira vai chegar, mas será que a solução realmente é Guto Ferreira? A gente vai esperar uma outra dinâmica, mas a gente já sabe como é o estilo de jogar do Bahia. O que eu acho é que o Bahia tem um problema diretivo. O problema do Bahia é de identidade. Enquanto isso não for resolvido, o torcedor do Bahia vai sofrer. Me permita, não sei se vai ajudar muito, não, mas pelo menos para a gente estabelecer uma análise sobre isso. Eu me lembro que em 2013, setembro de 2013, final de agosto e início de setembro, que a eleição foi 7 de setembro, né? Foi, de 2013. Eu me lembro que lá nos estúdios da TV Bandeirantes estava o pessoal todo do governo do estado, Sidônio, alguns assessores, tal, Schmidt, figura queridíssima por mim, meu querido amigo Fernando Schmidt, senti muito o falecimento do Schmidt, um cara que sempre me incentivou, Tilemão, não desista, siga em frente, um dia você vai ser presidente, ficava me incentivando o tempo inteiro, né? E eles na Revolução falando mal de mim para Schmidt, só que Schmidt chegava e me contava. Os caras ficam falando de você, os caras não conhecem sua história, enfim. Mas lá, nos estúdios da TV Bandeirantes, alguém falou que o Marcelo Guimarães Filho estava deixando uma dívida de 95 milhões de reais. Eu estou falando há o quê? 8 anos atrás, mais ou menos, né? 2013 para 2021. Outro dia, eu vi Belitani dizendo que o Bahia está devendo 200 milhões de reais. Eu quase caí da cadeira embaixo. Quer dizer, em 8 anos, não diminuíram a dívida e ainda duplicaram a dívida, e um pouco mais do que dobrar a dívida, né? De 95 para 200 milhões. Então, meu amigo, eu fico sem entender. Na realidade, essa dívida era de 70 mil, viu, Tilé? Na realidade, a dívida era de 70 mil que eles próprios falaram. Eu ouvi eles falando que era de 70 mil. 70, mas tinha mais 10 de alguma coisa que eu não me lembro agora. A dívida era 70, mas tinha mais 10 de alguma coisa aí que eu não me lembro. Bom, então você... É que eles disseram que ficou os ativos de jogadores. Você me ajudou aqui no raciocínio que eu queria fazer, ainda piorou a situação para eles. Porque se era 95, passou para 200, era 70, passou para 200. Então, dá para você entender um negócio desse? E eles ficam dizendo que pagaram mais de 100 milhões de dívidas no passado. Essas contas assim não chegam, meu amigo, não fecham. O cara pega devendo 70, né? Eu vou acreditar em dito que está nativa, né? Eu posso ter me equivocado, mas eu lembro que na época alguma coisa foi falada dentro dos estúdios da TV Bandeirantes.
Até teve um lá, e até deixou de falar comigo, naquele mesmo dia, não tive nem a chance de tentar fazer um relacionamento com ele, Valton Pessoa, se irritou comigo porque eu disse que o Bahia tinha quase 300 ações trabalhistas e a maioria delas era bancada pelo escritório dele. Rapaz, o cara teve um infarto lá dentro. Né? Quase que ele infartou. Quando eu falei aquilo, quase que ele infartou. Não, não é comigo não é com o nosso escritório não. Então, enfim. Então, sabe o que acontece hoje, Tilé? Não tem oposição. Tilé, você foi quando o centro de treinamento de Dávila foi concluído na gestão passada, lá de Marcelo Guimarães Filho. Não, você chegou aí? Não. Você foi, Flávio? Eu soube que teve um ônibus que levou muita gente, não foi isso? Na época de Marcelo, não. Aquilo ali estava lindo, rapaz. Aquilo estava uma coisa assim, fora do comum. Você não esperava na Bahia ter um centro de treinamento daquele. Eles que estão aí deixaram acabar o centro de treinamento para reconstruir, para dizer que foram eles que fizeram. Quer dizer, quem vai cobrar isso? Quem vai pagar esse? Porque foi o Bahia que fez. Quem vai pagar isso ao Bahia? Deixar destruir para refazer, sabe? E outra, tinha os transcões, vocês lembram? Que quando eles entraram, eu acho que eram 40 milhões de transcões que ainda ficaram aí, pô. E foi da sede de praia e depois eles pegaram. Detonaram os transcões, detonaram os 40 milhões do esporte interativo, tudo isso depois da intervenção para cá. Né? E agora, só para colocar mais um detalhe, embora seja difícil estabelecer uma comparação de uma coisa que estou falando de 2013 para o atual, mas agora trouxeram tanta gente para o futebol, como vocês disseram aí, a gente não sabe quem é quem. É supervisor geral de futebol, supervisor de futebol, supervisor de técnico de futebol. Rapaz, quando eu vi a lista, eu até publiquei no meu Instagram sobre isso. De vez em quando eu publico alguma coisinha assim. É assustador. E aí você vai olhar esse que veio aí, que eu não sei nem o nome dele direito, que veio do Atlético Mineiro. Um dos dois já falou isso. Ainda trouxeram de quebra, além do Dubiski, que realmente acabou com o futebol do esporte, ainda trouxeram de quebra, e talvez vocês tenham até mais simpatia do que eu por ele, porque vocês conviveram mais com ele do que eu, mas trouxeram esse cidadão que foi goleiro do clube, René. Né? René. Trouxeram o René, que na verdade, né, saiu daqui por uma suspensão de doping, quer dizer, não foi um bom exemplo como atleta, né? E, como técnico, só trabalhou na Série B do Catarinense. Né? E nunca gerenciou o clube para chegar aqui no Bahia, que eu concordo com vocês, é um gigante do futebol brasileiro, porque está tudo errado. Quer dizer, para concluir... Sabe uma coisa, Tilé? Deixa eu falar uma coisa aqui. Imagine, eu fico imaginando eu como diretor de futebol. A ação de Dabove ontem, né? Eu acho que o treinador ele tem que ter autonomia para escalar o time dele, para trabalhar o time dele. Eu acho que a diretoria não deve se meter diretamente no trabalho do treinador. Mas acho que o diretor de futebol ele tem que conversar com o técnico. Ele tem que saber o porquê tá se fazendo aquilo. Porque o diretor de futebol ali, ele tem que lutar pela instituição, no caso o Bahia. Então vamos lá, o Chávari ou o Dubrovski, né, o Drubski. Quando o técnico ontem chegou com a ação de colocar o Tony Anderson no time, eu tinha que chamar o cara e dizer, por que você vai colocar Tony Anderson? Eu não estou entendendo, porque eu não entendi como comentarista a entrada de Tony Anderson no time do Bahia. O que foi que Tony Anderson até hoje fez no Bahia? Por que insistir com Oscar Ruiz se todo mundo 100% está criticando? O cara não joga nada, pô. Juninho Capixaba, você pode deixar por quê? Porque quem está no banco de reserva talvez seja pior do que ele, aquele Matheus Bahia. Então nós temos dois laterais muito ruins. Mas para o lugar do Ruiz, você tem outro jogador. Para o lugar do Tony Anderson, você tem Maicon Douglas, não foi nem no banco ontem. Por que Maicon Douglas não foi no banco? Pô, o cara não treina, o cara xingou a mãe de Belitânia, alguma coisa, tudo bem, então passe pra gente. A gente precisa saber o porquê. Mas o Maicon Douglas não foi nem no banco ontem. Um cara que você pode usar ali. Mas Tony Anderson não dá, gente, para jogar no Bahia. Você precisa de quantos jogos para ver que aquele atleta tem que ser afastado? Se o treinador quer colocar o cara, o diretor sabe o que faz, afasta o cara. Bota para treinar, ele não vai poder jogar administrativamente, você bote o outro, ele não vai jogar.
Pronto, se o cara está teimando em querer insistir com aquele jogador. Então aquela entrada de Tony Anderson, eu estou falando aqui porque eu falei antes, eu comentei o jogo, falei antes de começar o jogo. Que eu não entendia Tony Anderson num time com aquela formação que ele fez até um meio de campo forte, né, para jogar contra o Corinthians fora de casa, e colocar Tony Anderson no time ali. Quer dizer, você perde um jogador de velocidade que você precisava ter para os contra-ataques, para jogar com o Gilberto, né? Você perde um jogador de mobilidade, que Tony Anderson é grandão, pesadão, e o cara ficou sem função dentro do campo. E a gente já sabia disso, quer dizer, os diretores não sabem, os caras que ganham para isso não sabem, quer dizer, o Dade não sabe disso. É isso que eu contesto. Os caras que estão lá ganhando para isso e não sabem fazer o trabalho deles. E você falou de Tony Anderson, Dito. O que eu acho engraçado é o seguinte, que Tony Anderson e Lígia vieram de um clube que hoje é sensação e que inclusive está na final da Copa Sul-Americana, que é o Bragantino, que contratou jogadores jovens. Tem o Ramírez, que está em negociação, está lá no Bragantino. Por que Tony Anderson e Lígia não ficaram no Bragantino e vieram para o Bahia? Sabe, são coisas que eu não consigo entender. É a bolacha quebrada. Entendeu? É porque o Ramírez está lá e você tem que acatar. Era melhor dizer assim, não, eu não preciso. Quer ver outra coisa que eu não entendi? O Rodallega ontem não foi para o banco. Bom, se você tem 11 no titular e 12, pode levar 12 no banco. Se Rodallega estava lá, foi para o hotel e não pôde jogar, então no banco tem que ter 11, não é isso? Por que o banco ontem tinha 12? Desculpa. Por que tinha 12 ontem? Então, mas ele estava lá. Então o Bahia leva jogadores sobressalentes. Então já sabia de alguma coisa e levou alguém. Mas a gente não sabe. Não existe transparência no Esporte Clube Bahia. O problema é esse. Bom, para a gente encerrar sobre o Bahia, vocês acham que o Bahia escapa ou o Bahia realmente... Estamos falando pela situação do dia de hoje, né? Porque depois o cara diz assim, Dito Lopes falou que o Bahia ia cair, um exemplo. O Bahia ia cair, o Bahia não caiu. Mano, a gente tem que analisar sobre a situação do dia que você está opinando. Se isso pode mudar, é outra história, né? Se isso vai mudar, é uma outra conversa. Então, vocês acham que o Bahia... Tile, eu não tenho nenhum medo disso, sabia? Nenhum medo do que o torcedor vai dizer amanhã. Sinceramente, eu sei que fala mesmo. Sabe por quê, Tile? Porque eu tenho comigo muita responsabilidade. E assim... eu não jogo conversa fora, eu não jogo palavras ao vento, eu falo com firmeza do que eu conheço de futebol. Então, assim, eu digo a você aqui, Tile, o elenco do Bahia não é o ideal para o Bahia, não é, a gente sabe disso. O elenco do Bahia é desequilibrado, mas o Bahia é melhor, o elenco é melhor do que o Cuiabá, do que Chapecoense, do que Juventude, do que, me lembra mais aí, América Mineiro, Atlético do próprio Ceará. Pois é, então assim, que tem condição de sair, claro que ainda tem muita condição de sair daí, porque tem. Agora, precisa de equilíbrio, precisa de uma metodologia de trabalho. Tilé, o presidente tem que se colocar no lugar de presidente, gente. Presidente, um treinador de futebol não pode deixar presidente e vice-presidente no vestiário no intervalo do jogo, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, só vejo no Bahia. Como é que o cara, um treinador e jogadores vão se sentir à vontade com o presidente e vice-presidente no vestiário, no intervalo do jogo, como vimos aí em vários vídeos? Como é que o cara vai falar, o jogador? Ali você xinga o jogador xinga o treinador, ali os caras botam para fora que tem que botar. Ali você tem que ter, sabe, a união da comissão técnica com os jogadores. Aí tá lá Belitani e tá lá Vitor Ferraz, ouvindo o que o cara vai falar. Não tem cabimento, gente. Então, assim... Presidente de clube tirando foto com o jogador, levando família para tirar foto, amiguinho para tirar foto com o jogador. Poxa, o presidente se colocar no lugar de presidente, para na hora que ele precisar agir, o cara respeite ele. Então tem que mudar essa metodologia, tem que mudar a partir de cima, tem que começar a mudar por aí, e depois no campo o treinador chamar o grupo, né? E dar uma organizada no grupo, corrigir o que está errado. Eu acho que tem sim condição de sair daí ainda. E você, Flávio? Ô, Tilé, faltam 15 jogos, não é isso? 15 jogos, ainda está faltando. Então o Guto Ferreira assume um clube que está repetindo a campanha de 2014, quando caiu para a segunda divisão. Em 23 jogos, o Bahia tem 23 pontos. Então isso é matemática. E dos últimos 39 pontos, não foi dito que eu te passei ontem, só ganhou 6.
Isso. Aí eu vejo o torcedor falando, por que dá do Cavalcante 24, só ganhou um, né? Então, quando você entra num clube, Tilé, que não, o time que está sem identidade, o time está sendo sem convicção, com um elenco fraco, a verdade é essa, aí a gente vem com o terceiro treinador em um ano, em 10 meses, 10 meses não, desculpe, em 8 meses, porque o Campeonato Brasileiro começou em fevereiro, não foi em março. Começou em março, então... Não, como foi que começou o Campeonato Brasileiro? Não, tudo bem, porque terminou um, começou... Tá, beleza, vamos botar 7 meses. Em 7 meses você tem 3 treinadores. 3. O Dado, da Bova e agora o Guto. E o Guto só tem 15 jogos. Ele já entra pressionado. Se vem o cizinho aí, se a diretoria tomar as rédeas, organizar a casa e o Bahia focar, ele sai. Independente da sequência que ele vai ter. Ele vai pegar o Atlético, vai pegar o Palmeiras. Pode perder. Não, tem que jogar. Assim como foi contra o América, que jogou aqui e tomou 4. E vai jogar fora, e o América está em ascensão. Então, se o Bahia conseguir, Tilé, e Dito, e os amigos estão nos acompanhando, conseguir organizar administrativamente, trazer o grupo todo para um, aí ele sai e continua na Série A. Mas que é uma coisa realmente inaceitável. O Bahia tem o orçamento que tem e ver Atlético de Goiás, Cuiabá, à frente, meu amigo. Fortaleza que pode. Uma campanha fantástica como a Fortaleza. Mas Belintani disse que o Bahia só vai ser grande daqui a 10 anos, Tilé. Só vai brigar que o Bahia só vai ser grande em 2031. E que é para ficar entre os 10. Não adianta. Olha, e não vai ficar entre os 9, não, porque atrás para Libertadores é até o 9º. Ele disse que o Bahia é para ficar em 10º. Aí não dá, pô. Não dá. Eu me lembro que um amigo, até querido, não vou nem citar o nome dele aqui, ficou zangado comigo, que faz parte lá do grupo, né, da equipe de trabalho, da linha de frente, quando eu disse assim, não me lembro se 2, 3 anos atrás, a assessoria de comunicação soltou uma nota. O Bahia faz a sua melhor campanha nos pontos corridos, 11º lugar. Porra, gente, comemorar a melhor campanha em 11º lugar para o clube da grandeza do Bahia, não sonha nem ficar na primeira página. Rapaz, tem coisas que realmente... Tinha tudo para ir para a Libertadores esse ano, né? Com tantos times que não são de primeira divisão, disputando a primeira divisão. Verdade. Bom, mas vamos virar a chave aqui. Agora falando do Vitória. O que é que a gente pode esperar? Você só vai piorar, só vai piorar a falta. Bom, o Vitória implantou também a chamada democracia, que para mim é uma democracia entre aspas, dos dois times, dos dois clubes, né? Democracia entre aspas. E, de fato, não soube eleger os seus presidentes. E aí, como disse aí há poucos instantes, 7 presidentes em poucos anos, né? 5 presidentes ou 7 presidentes em 5, 7 anos, uma coisa mais ou menos assim. São 7 presidentes em 6 anos. 7 presidentes em 6 anos. Sim, então, Ivan de Almeida foi aquela loucura total, né? Meu amigo Simval Vieira, gente boa, na melhor qualidade, entrou numa furada daquela, coitado. Simval é uma pessoa boníssima, um cara de... fantástico, Simval Vieira. E aí, depois vem... O nome que seria forte para a Federação Baiana. Sim, seria um bom nome, sem dúvida. Foi da equipe de Vigília Liso, em 98, foi vice-presidente por 2 mandatos, tem experiência, exatamente, concordo com você, Flávio, concordo com você. Sim, então o Vitória teve Ivan, logo depois de Ivan, uma pessoa que eu tenho uma simpatia muito grande, mas foi outro desastre, o Ricardo Davi, né? E aí isso fortaleceu a volta de Paulo Carneiro. Porque a torcida ficou achando, Paulo Carneiro foi quem foi o grande vencedor dos anos anteriores, lá atrás, não sei o que. Então, todo mundo foi enrolado aí. E Paulo Carneiro voltou, pregando que ia ser o melhor. Ele fez uma colocação interessante aí, que era time de Série A, alguma coisa mais ou menos assim. E, na verdade, o time dele também já está no Z4 da Série B. Né? Então, assim, você pode esperar ainda alguma salvação do Vitória esse ano, para não ir para a Série C e permanecer ao menos na Série B, né? Qual é a visão de... Isso é um milagre, viu, Tilé? Hã? Isso é um milagre. Vitória, realmente... Eu sou um cara muito otimista.
no futebol principalmente. Eu tenho muito cuidado com o futebol, porque já vimos tanta coisa no futebol, né? Mas aí, repare só, para o Vitória, faltam quantos jogos, Flávio, na Série B? 10 jogos. 10, né? Para o Vitória sair da zona de rebaixamento, ele tem que ganhar 3 jogos e torcer para quem está na frente dele perder jogos. Imagine, aí já ficam faltando 7. Aí ele vai começar a brigar com aqueles outros que estão ali. E mais, diferente do Bahia. Porque o Bahia tem Gilberto, tem Rodallega, o Bahia tem alguns jogadores, o Bahia tem de onde tirar, sabe? O Bahia tem Luiz Otávio com Conte, é uma zaga legal, o Bahia tem Nino, assim, é um lateral que se expõe, que é útil ao time, dá para tirar ali do Bahia, dá para fazer 11 jogadores. No Vitória não, gente. Vitória não tem ninguém que você possa confiar. Não dá, o Vitória é muito ruim. Todos os jogadores já jogaram, gente, e não deu certo. Quer dizer, além disso, você tem um elenco muito ruim, que você não tem confiança em que você vai botar. Aí tem débitos com jogadores de não sei quanto tempo. Essa briga política lá dentro do clube. Todo mundo querendo aparecer. A vaidade de todo mundo lá dentro. Isso é terrível para um elenco, né? Jogador que fica sabendo de tudo. Aí um quer mandar aqui, outro quer mandar ali. Um quer passar aí na foto na frente do outro. Sabe, isso é muito ruim. E não tem dentro de campo de onde tirar. Esse treinador que chegou aí, Wagner Lopes, quando ele chegou, ele disse assim, o cara parece estilo psicólogo. Esse cara pode, de repente, mudar o Vitória. Ele pode conversar aqui, do jeitão dele, ele pode... Leve engano. No jogo passado, sabe o que foi que eu vi? Que os jogadores querem queimar ele. Porque os caras não estavam mais indo na bola no 3-0 do Goiás. Os caras não estavam botando mais o pé. Sabe, a bola passava junto do atleta, deixava passar, e você identifica logo. Quem é do futebol identifica logo. Não dá mais, ele não tem mais o que dar no Vitória. Apesar do Vitória ter 4 jogos agora contra times que estão ali atrás, eu não tenho nenhuma esperança de que o Vitória, por exemplo, vai pegar o Confiança. Terrível time de Confiança. Eu não aposto R$1 no Vitória contra o Confiança. Não tenho coragem. Pelo que o Vitória está jogando aí, não tenho coragem. Então, só um milagre. No caso do Vitória, para sair da Série C, só um milagre, só se Deus botar a mão aí. Você concorda com o dito, Flávio? Concordo. O pior que o torcedor, ele caiu na rotulagem do Paulo Carneiro. O Vitória vem caindo ano após ano, lutou 3 anos para não cair para a Série B, acabou caindo. Aí quando você cai para a Série B, que você pensa assim, não, o Vitória vai se reestruturar na Série B e vai tentar buscar essa volta para a Série A, o time estranhamente brigou para não cair. Aí veio o Geninho, que salvou o Vitória em cima da bucha, que ainda terminou, se não me engano, em 11º ou 12º. Aí vem Geninho e é demitido pelo presidente Paulo Carneiro. Além de tudo, Geninho é amigo pessoal do Paulo Carneiro. E aí, o maior erro, a demissão de Geninho, o maior erro. Aquilo foi um absurdo. Aí o Vitória desestruturou de vez. Então, quando você pega, Chile, um time que por 3 anos não disputa nenhuma semifinal de um campeonato baiano. Um time que, historicamente, tem uma base forte. Historicamente, revelou muitos jogadores da base. Afinal de contas, o Vitória chegou em 2 finais de competições nacionais com jogadores de base. Uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Claro, mesclado com alguns jogadores experientes. E esse ano tá terrível. Gente, o Vitória só ganhou 4 jogos, é isso mesmo? 4 jogos Só. Em 28. Um fora. Contra o Operário, que inclusive hoje perdeu para o Brasil de Pelotas. Aí ele tem, Tilé, 6 pontos para tirar, vírgula. Ele tem 7 pontos para tirar. Porque desses 6, ele encosta mais no passo por causa do número de vitórias. Então, das 28 rodadas, significa que o Vitória, se ganhar 2 seguidas, a partir da 31ª, é que pode tentar alguma coisa, faltando 7 jogos. Isso com o insucesso de quem está na frente dele. Isso. Na teoria, ele tem que ganhar 2 seguidas, tem que torcer pelo insucesso dos times que estão na frente. Brusque, que está na justiça, que pode ganhar os pontos de volta. E vai recuperar. Aquilo vai recuperar.
Tem o Cruzeiro que também está ali, tem a Ponte Preta. Aí ele tem que torcer para que os times também percam, que ele ganhe as duas, e a partir da 31ª rodada, ele vencer de novo, para aí sim ele sair da zona de rebaixamento, ainda vai ficar perto, faltando 7 rodadas. É extremamente complicada a vida do Vitória na Série B. Wagner Lopes, confesso que logo no início eu vi o Vitória realmente mudar, pelo menos de atitude, mas esbarrar na questão técnica, porque o time é muito ruim mesmo. Até jogadores que eu esperava algo melhor, como o próprio Wallace, falhando demais. O Pablo Siles, depois da negociação com o Atlético Paranaense, que furou, o futebol dele morreu. Aliás, isso acontece muito no futebol, né? O jogador está perto do outro clube, não vai, o futebol dele some. E só tem um goleiro. Lucas Arcanjo. E aí, Tilé, a gente vê um Vitória, e vamos pensar para frente e pensar na realidade. O Vitória caindo, é claro que tem confronto direto com Confiança, que isso cresceu de produção. Tem o Brasil de Pelotas, que é fraquíssimo. O Vitória joga em casa, de repente pode ganhar, mas tem confronto direto com o Brasil de Pelotas. 1-0. Tem confronto direto com o Ponte Preta, tem confronto direto com o Cruzeiro, tem jogo contra o Vasco, tem confronto direto com o Vila Nova. É pesada a sequência do Vitória. E não é só o Vitória, ele tem que fazer em 10 jogos o que ele não fez em 28. Ele tem que ganhar mais do que 4 partidas. O futebol, ele não tem lógica, mas tem tendência. Não é? Tem tendência. Não tem lógica, mas tem uma tendência. O time que deu 4 jogos até aqui, vai ganhar 5 agora, faltando 10? É difícil. E assim, você sente no semblante dos jogadores o pânico de jogar. Essa semana afastaram alguns jogadores. Teve Sérgio Mota, cara que veio da 2ª divisão da China, o cara nem entrou em campo, 2 lesões, 40 mil de salário. É um absurdo. O futebol baiano cada vez pior e torcedor do Bahia e Vitória desesperados. E aí a gente tem que pensar o seguinte, Chile. Vamos pensar lá na frente agora. Se de novo, né? O Vitória caindo, permanecendo da forma que ele está, aí é tragédia. Porque na Série C ele vai ter uma cota de 2 milhões. O que é 2 milhões para um time de futebol? Ele não vai ter jogadores de técnica apurada para disputar um Campeonato Brasileiro de Série C. Por mais que você tenha uma marca muito grande, um patrimônio imenso, uma torcida maravilhosa, e aí você disputar uma Série C, Tilé, quem é que vai 9h30 da noite assistir Vitória e Alto de Pico, Tilé? Vai passar esse jogo aonde, Tilé? Não tem cota de TV, tem essa cota de 2 milhões. A CBF recentemente deu uma esmola para os times da Série C. E outra, que a gente tem que olhar também. Você manter um patrimônio como Barradão, um equipamento como tem a Toca em si, é caríssimo. Tem que entrar dinheiro. Vai entrar como? Quem vai querer bancar esse clube na Série C? Certo? E nós estamos vendo aí que camisa não pesa mais não, que o Paraná hoje é Série D. Série D de dado Paraná. Caiu para a Série D. Paraná que estava há 3 anos na Série A. 18 Série A, 19 B, 20 C e agora caiu, 19, né? São 4 anos, caiu. É terrível a situação do Vitória, é lamentável, é triste, eu não sei o que vai acontecer. E quando você pega a tabela, outro detalhe também, né? Que agora a gente tem que ficar pesquisando essas coisas. São 10 times em 2 grupos, não é isso? Grupo A, grupo B. Aí são 18 jogos só 18 jogos. E por ser tudo muito apertadinho, às vezes você está ali em quarto, faltando 2 rodadas, você só tem 3 pontos do nono, que está para cair. Você perder as 2, você pode cair. Que foi no ano passado a Juazeirense, que estava em quinto. Na última rodada, se ela perdesse, ela cairia
se ela ganhasse, ela poderia subir, aí empatou com o Remo, se não me engano, e não caiu. Então, até nisso a gente tem que pensar. Já pensou, com isso tudo, o Vitória cair para a Série D, gente? Brigar para a Série D, porque, dito, o Vitória vai ter que fazer uma reformulação e vai ter que trazer jogadores de base mesmo para jogar. Jogadores que estão aí, jogadores do Sub-23. Heron renovou por mais 2, 3 anos, vai ter que ser titular. Samuel, se não vender, David, vai ter que jogar com essa turma aí. Porque, Tilé, quem é que vem jogar na Série C? Quem é que quer jogar na Série C, Tilé? É aquele cara que vai querer ganhar 3, 4 mil, que, sabe, um jogador de nome forte no campeonato, mas que tem 39 anos, que tem 40 anos, que vem jogar. É isso que o torcedor do Vitória vai ver. Então, é um prejuízo, sabe, incontável, inimaginável, essa situação de Vitória. Agora, na minha modesta opinião, faltando 10 rodadas e pela estrutura de tabela que o Vitória tem, eu acho difícil sair. E aí no Vitória, a gente comentou aqui bem amplamente sobre a situação do Bahia, né? E aí no Vitória vocês atribuem a quem a culpa disso aí? Aos ex-presidentes que deixaram o clube numa situação difícil financeira e o atual presidente pôde administrar melhor? Ao atual presidente, recentemente afastado porque contratou muito mal, né? A quem a gente pode atribuir isso aí, essa situação desse ano, né? Porque se a gente for fazer uma análise mais profunda do Vitória, tem que fazer do contexto geral, vem lá de trás. Eu acho, por exemplo, que Raimundo Viana foi o melhor, digamos assim, o melhor presidente dos últimos anos. Concordo. E, na verdade, quem mandava era o Manuel Matos, né? Raimundo era mais uma figura assim, institucional, representativa institucionalmente. Mas, no papel, era ele o presidente. Então, devemos acreditar a ele também, né, o fato, porque ainda vivia uma boa gestão, deixou o dinheiro em caixa, que o de Almeida chegou e acabou detonando com a gestão dele e tal. Não restou nada para Ricardo Davi, que acabou se detonando também, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, até hoje eu não entendi, Dito, Flávio, o porquê do racha de Manuel Matos com o Raimundo Viana. Porque se eles, vindo de uma boa gestão que eles estavam fazendo, se eles permanecessem unidos, eles teriam grande chance de ganhar a eleição. Mas não, saíram os dois para candidatos a presidente, né? Aí, eu, sinceramente, não entendi nada ali, né? Não sei se Raimundo, pela vaidade, queria dizer que era o presidente, talvez não aceitou, não sei. Eu acho até que Raimundo não tem essas coisas, não, né? Não me parece que Raimundo seja uma pessoa assim. Conheço o Raimundo Viana desde 1976, quando eu comecei na imprensa, e ele era presidente da Federação Baiana de Futebol. Ainda era série ali no Campo Grande, não era nem o Palácio dos Esportes, né? Então, a quem a gente pode atribuir essa situação aí do Vitória, fazendo uma relação direta com a campanha desse ano? Porque do passado a gente já deixa esquecido que não tem mais jeito, né? Mas fazendo uma relação direta com relação à campanha de 2021, Dito. Só lembrando, né, que em 2013 o Vitória ficou na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Se fosse hoje, estaria na Libertadores da América, né? E de uma hora para outra... Libertadores que perdeu para o Atlético Mineiro. Porque assim, de uma hora para outra, começou a desandar tudo. Eu acho, é difícil, sabe, Jamon, você apontar o erro de quem foi o erro. Eu acho muito difícil. Eu acho que foi uma bola de neve. Isso foi aumentando. Muito se fala no período de Simval Vieira com o Ivan de Almeida, é claro que os erros aconteceram. Mas, assim, a nível de justiça, nós sabemos dos erros, né? Eles gastaram demais da conta. Não tinha condição. Você tem que ter equilíbrio ali naquele momento. Mas o Vitória contratou jogadores que estavam no nível até de jogar em Flamengo, né? De Palmeiras. O Vitória trouxe Cleiton Xavier. Cleiton Xavier é um jogador sensacional. Trouxe outro. Emanuel Xavier, não. Teve outro também. Que está na China, inclusive. Rapaz, o Vitória contratou vários jogadores. Eu me lembro que o torcedor ligava para a rádio e dizia assim: Vitória vai ser campeão brasileiro esse ano e tal. Sem esquecer que naquele ano o Vitória ganhou Sub-15, Sub-17, Sub-20, campeonato feminino, campeonato profissional. Ganhou tudo o Vitória naquele ano. Baiano Invicto.
Eu dizia assim, Valvieira, o técnico era Argel Fux, que eu acho que é o pior treinador do mundo, Argel Fux. Argel é Tá terrível. na segunda divisão de Portugal. Aí eu dizia a Sival, manda esse cara embora. Não, Dito, Ivan de Almeida, não deixa, por mim já tinha ido embora. E o rapaz, esse cara tá acabando com o elenco do Vitória. Porque o elenco do Vitória é bom e os caras escalam mal, não tem nenhum padrão de jogo. O padrão de jogo de Argel Fux é meter a bola na lateral e jogar a bola na área. Isso acaba com o padrão, você tem qualidade no elenco, tem vários jogadores bons lá. Rapaz, o Vitória trouxe com o argentino, que foi da seleção argentina, que ficou doente, que não conseguiu jogar. O cara saiu até com depressão daqui, e pessoas se mataram. Piscolite? Não, o Meia foi até da seleção, eu esqueci o nome agora, depois o torcedor vai lembrar aí. Que foi embora, que não conseguiu jogar. Não era um Dagoberto, não? Não, o jogador argentino, Meia, de qualidade. Desculpa. Argentino, meia de qualidade, daqui a pouco o torcedor lembra aí. Se vocês estão lendo aí, vocês veem isso aí. Aí, rapaz, não se achou, mas o Vitória gastou demais, né? Ivan de Almeida gastou muito, e dizem que Ivan de Almeida, ele tem problema de insônia, que ele fica acordado a noite inteira e dorme o dia todo. O presidente de clube, velho, não pode vacilar. O presidente de clube, ele tem que chegar às 7 horas da manhã no clube e sair 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tem que estar resolvendo problemas no clube. O cara tem que estar à frente de tudo. Dato. Valeu. Caço de bola. E o cara não conseguiu jogar. Dizem que teve problemas lá dentro do Vitória, né? E tal, mas ele disse depois teve depressão. Muita gente lembrando aqui de Dátolo. Teve depressão, pensou em se matar e tudo mais. Então, o Vitória, nas outras divisões, o Vitória foi muito bem. O Vitória foi campeão baiano, gente. E aí desandou tudo porque gastou muito. E aí houve o problema. Eu acho que Argel Fux foi um ponto culminante naquele ano. Se tira ele antes, traz um treinador com mais qualidade, o Vitória poderia ter tido mais sucesso. E aí começou a desandar a partir dali. Porque se gastou muito. Quem veio depois não teve dinheiro para trabalhar. Não teve, a realidade é essa. Começou a fazer contratações, né, erradas. E aí encheu o clube. E aí, velho, sem dinheiro, fica complicado. E até chegar hoje, vocês estão vendo aí esse elenco horroroso de Vitória, com jogadores de Série D jogando no Vitória. Não dá. Não dá para aceitar. A gente pode concluir que Paulo Carneiro foi um mal necessário ou realmente não precisava dele? Não precisava, Tilé. Eu acho que não precisava, não. Você foi muito bem. Paulo Carneiro foi eleito presidente pelas péssimas administrações anteriores. E aí colocaram na cabeça do torcedor, do sócio, que a única solução era Paulo Carneiro. E aí veio seria o Salvador da Alex Portela, Ademar, Manuel, todo mundo dizendo que Paulo Carneiro era o único que poderia salvar. Quando ele já tinha passado por vários clubes e não conseguiu fazer nada. Né? Tem um vídeo aí de Paulo Carneiro que ele diz: eu vou entrar no Vitória para ganhar dinheiro mesmo, eu vou por causa do dinheiro, sabe? Comigo. Foi com o Tilé. O papo Tilé. Aí é brincadeira, não dá, velho. Sinceramente não dá. Rapaz, você não acredita que eu não lembrava mais disso? Aí quando começaram a falar em afastamento dele, lançaram isso em grupos de torcedores do Vitória. Aí alguém me mandou, não me lembro quem foi, alguém me mandou: poxa, isso foi com você. Eu digo: rapaz, nem me lembro, quando eu for ouvir, era mesmo. Ele está tão ultrapassado que ele tem um grupo no WhatsApp que só ele fala. Todo mundo é bloqueado. Você não pode ouvir ele. Como é que pode? Um cara experiente, pelo menos acredita-se que seja, né? Como o Paulo Carneiro, o cara ficar em grupo de zap, meu amigo, respondendo: eu quero lhe conhecer pessoalmente, minha cara, não sei o quê. E esses áudios vazando, rapaz. É de uma infantilidade, né? Dizem que quando o ser humano chega a certa idade, né, volta a ser criança novamente. Né? Só pode parece que acontece com ele. Só pode ser isso, porque já tem quase 70, né? Tem 70, O cara, meu amigo, é de uma estupidez extraordinária essa de Paulo. Ele fica gravando e o povo botando para fora. E vale dizer, viu, Tilemon, que nunca fez uma grossura comigo. Eu não tenho o que falar de Paulo Carneiro a nível de grossura, de falar mal, de fazer comigo, de todos esses anos. Eu cobri o Vitória há 5 anos no meu início, né, convivi com Paulo Carneiro muito e tal. Eu não tenho o que dizer de Paulo Carneiro agora.
E o torcedor não entende a nossa profissão. Tem muita gente que acha que a gente está aqui por enfeite. Nós estamos aqui para criticar mesmo o torcedor e para elogiar quando merecer. É a nossa função. A gente tem que fazer isso aqui. O torcedor acha que a gente tem que vir para aqui para enfeitar só, né? Tá bonitinho e tal. Não é por aí. Bom, vamos fazer rapidamente pela Federação Baiana de Futebol. Como é que vocês estão vendo aí? Ninguém falava de eleições na Federação em 2022. Né? Ninguém. Surge Ederlane Amorim, do nada, e lança a sua pré-candidatura. Aliás, com uma postura que eu esperava de Ederlane, porque eu conheço Ederlane há 40 anos. Ele ligou para Ricardo Lima e perguntou a Ricardo se Ricardo seria candidato à reeleição. O Ricardo disse que sim. Ele perguntou se poderia fazer parte do processo como candidato a vice-presidente ao lado de Ricardo. O Ricardo disse que não, teria que ser com Manfredo. E usou até uma frase que eu achei assim, meio desconexa. Seria com Manfredo e o time FBF, ou seja, aqueles que já estão lá hoje. Então ninguém pode pleitear e entrar na federação, porque só esses aí que podem continuar. E aí a Ederlane comunicou a ele, bom, já que eu não tenho como entrar na sua equipe e tal, eu vou sair candidato. Aí contou a Ederlane aqui na semana passada, numa live comigo, que Ricardo disse, você também, se desejar, você seja candidato e tal, mas que o papo teria sido nesse nível aí, né? Que Ederlane tentou se encaixar. E não como negociata, não. Ele tentou se encaixar porque ele queria pegar a experiência para depois, um dia, sair candidato a presidente. O cara tem 16 anos como presidente de clube de futebol profissional, já tem uma certa bagagem no meio e tal. Mas como o Ricardo logo rechaçou, né? Porque deseja que o Manfredo permaneça como vice-presidente na eleição que vem, né? Então a Ederlane anunciou a candidatura dele. Bastou a Ederlane anunciar a candidatura dele para ser um rebuliço dentro da federação. Rapaz, Manfredo Lessa Pinto nunca fez uma ligação para mim. Nunca. Aí me manda zap dizendo que é verdade que você está apoiando a Ederlane Amorim. Pô, o cara tinha lançado o nome dele naquele dia. Eu tive que responder ele, ô Manfredo, me perdoe, mas eu não sou eleitor da federação. Eu não sou presidente de clube de liga. Né? Eu acho que a Ederlane tem um nome leve, um nome limpo, que pode repercutir bem. Não quero dizer com isso que o Ricardo não seja. Mas o cara querendo assim, como se fosse querendo questionar. E se tem uma coisa que eu tenho pavor na vida, que alguém questione, não que eu seja dono da verdade, não sou. Mas eu acho que eu tenho o meu direito de expressão, de liberdade de expressão, né? Que nem tinha exercido nesse episódio particularmente. Mas durante 45 anos, sempre da minha opinião, sem me permitir que alguém chegasse para querer colocar na minha cabeça o meu ponto de vista. Né? Então, para mim, assim, a repercussão que teve interna na federação, a candidatura de horas de relógio, para mim foi assustador. Né? Assim, porque quem está no poder realmente não quer largar, essa é uma verdade. Né? Existe um estatuto que eu, sinceramente, acho que eu sou muito burro, estou muito atrasado para entender esse estatuto, que você pode fazer uma eleição de 16 de janeiro a 31 de dezembro. Porra! Não dá para entender um negócio desse, meu amigo. Né? Que estatuto é esse? Pelo amor de Deus. E outra coisa. Aí é onde eu fiz a minha crítica a Ricardo, que é uma pessoa que eu gosto, me trata muito bem. Mas eu fiz uma crítica diretamente a ele. Não a ele, que ele não me ligou. Quem me ligou foi Manfredo, ou me ligou não, mandou zap, foi Manfredo, e me ligou meu querido amigo, uma pessoa que eu considero como se fosse um filho, Silvio Mendes Júnior. Né? Foram as 2 ligações que eu recebi. Ricardo não me perguntou nada, não estou dizendo que tivesse que me perguntar, muito pelo contrário, né? Mas se ele tivesse me ligado, a primeira coisa que eu queria perguntar a ele seria: ô Ricardo, me acaba de dizer uma coisa. Quem ele elegeu o presidente não foi Edinaldo? Como é que você vota em Feijó para presidente da CBF? Seria a minha primeira pergunta para ele. Porque, dito o que a gente espera de uma pessoa, não só gratidão, mas, porra, o cara chegou lá como office boy. Né? Foi blindado a presidente por causa de Edinaldo. Eu estou fazendo um comentário diretamente relacionado aos dois, no caso. Né? Mas eles não racharam, Tila?
Não são parentes? Eu soube disso, nenhum dos dois me confirmou, mas eu soube isso. Revelaram para você. É, eu soube que aconteceu isso aí mesmo. Assim, mas mesmo tendo rachado, Flávio, e mesmo estando sem contato um com o outro, porra, meu amigo, se tem um processo eleitoral na CBF, o cara vai votar. É candidato aquele que fez ele presidente. Vai votar no desconhecido Feijó para presidente? É política. E isso chegou ao conhecimento de Edinaldo. Né? Um amigo comum meu e dele, que teve a chance de falar com ele, disse que chegou ao conhecimento dele. Então, assim, rapaz, tem horas que eu fico pensando e tentando entender o ser humano. Né? Sinceramente, mesmo tendo tido um racha, vamos admitir que o racha tivesse existido ou tenha existido. Né? Tivesse ou tenha, porque eu não tenho certeza. Mas, porra, meu Deus, se o cara vai participar de uma eleição, um baiano, ex-presidente da nossa federação, que tornou o cara presidente, você vai votar no adversário? Você podia até dizer assim, ó, discordo de você, Edinaldo, de muita coisa, mas votei em você, porque você realmente foi quem me colocou lá. Eu não sei se eu estou falando aqui demais, ou se vocês concordam, se vocês discordam, fica à vontade a partir de agora aí. Dito. Ô, Tilé, eu não vou concordar inteiramente com você, sabe por quê? Fica Porque à vontade, meu irmão. Fica à vontade. eu não estou lá dentro, eu não sei. O que a gente sabe é por fora. Que a briga é feia. São inimigos hoje, são inimigos, né? Por que eu não posso afirmar isso, né? Tá do seu lado nessa opinião sua de porque foi ele que levou o cara lá para cima, até que eu também já vi muita gente apoiar e depois dar a rasteira. E quem vai me garantir que Edinaldo não deu a rasteira, sabe? Vou contar uma coisa aqui rapidamente. Nos anos de 1994, 95, mais ou menos, Edinaldo Rodrigues me ligava quase todos os dias. Dito, vem aqui, Dito, vai aqui na federação. Eu ia lá na federação, ele era diretor de interior da Federação Baiana de Futebol. Rapaz, Vigília era presidente, né? Rapaz, precisa de um apoio seu, que a gente precisa divulgar isso do interior e tal, eu tô junto com tal cidade. Eu ia lá e tal, me ligava no outro dia, Dito, dá para eu dar entrevista com você na Salvador FM. Eu fazia o programa lá com o Zé Ataíde. Não tem problema não, Edinaldo, tá, papá. Rapaz, era direto comigo, falava comigo quase todos os dias. Edinaldo Rodrigues assumiu a presidência da Federação Baiana de Futebol, eu sumi para Edinaldo. Um cara que falava todos os dias, comigo, eu sumi, desapareci para Edinaldo Rodrigues. E outras pessoas me contam isso também. Não sou só eu, várias outras pessoas. Né? Então, quem me garante que não aconteceu isso de Edinaldo? O que eu soube é que Edinaldo deixou um rombo na Federação Baiana de Futebol para o atual presidente imenso. Que a Federação Baiana de Futebol não fechou porque não podia fechar. Eu soube que não foi brincadeira, não. E não é só a briga da família, porque são as duas irmãs que são casadas, né? Com o Edinaldo, uma irmã é casada com o Edinaldo, outra irmã é casada com ele, né? Isso. Com o Ricardo Lima. E eu soube que a briga foi feia mesmo, foi muito feia a briga deles. O que eu sinto, e volto a dizer aqui do Ricardo, é que Ricardo parece ter medo, porque pelo menos Edinaldo, se não é aquele exemplo de cultura, daquela coisa, mas ele vai pro pau, ele aparece, sabe? Ele não tem medo. E Ricardo parece que tem medo de tudo. Tilé, você acredita que eu assumi a ABCD em 2019, desde o dia que eu assumi a ABCD, que eu tento uma reunião com o Ricardo, ele não me atende? Não me atende. Aí o que é que vem pra gente, o que é que chega pra gente? É que, por causa das críticas que foram feitas a ele, a federação, a Edinaldo antes dele, principalmente de Márcio Martins, nem tanto a minha, né, que a gente conhece, sabe como o Márcio é. Márcio chega no pescoço, eu sou um cara mais do diálogo. E assim, não me atende. Há 15 dias atrás, depois de muita insistência, até com Simval Vieira, que é um cara que tem um bom trâmite, bom relacionamento, bom trânsito, pedindo, falando, rapaz, a ABCD, a única associação no Brasil que não interage com a federação do seu estado é a baiana. A única. Nós tivemos o congresso da SEB, né, o ano retrasado, lá em Curitiba. Eu fiquei com vergonha das outras, porque todos se dão muito bem com as federações, e eu tive que dizer que eu não me dou bem. Eu não, a federação não se dá bem com a ABCD. E olha que estamos no mesmo prédio, estamos no andar térreo. Aí, há 15 dias atrás, depois de muita insistência, não sei se porque, eu estou sendo muito sincero aqui, se zangue, eu não estou nem aí, eu digo isso a todo mundo, não devo nada a ninguém, não tenho medo de ninguém,
não sei se por causa da eleição que vem aí agora, Manfredo me atendeu, o vice-presidente. Eu coloquei na mesa, né, o que a gente precisa, como a gente tem que estar em contato. Não pode uma Federação Baiana de Futebol fazer um campeonato, gente, sem chamar a BCD. A BCD tem que estar lá para as regras, para dizer, ó, o comportamento da imprensa vai ser esse, como é que a gente vai agir. Eu acho que tem que dar ideias como as outras associações dão em todas as federações do Brasil. Mas aqui não. Então, ele não estava na reunião, foi só Manfredo. Então, o Ricardo tem medo. Eu sempre me dei muito bem com o Ricardo. Sempre cheguei na federação e conversei com o Ricardo, falei com ele de boa. Mas Ricardo tem medo, não sei. Uma briga com o Ederlane, ou tem um grupo aí do interior que está insistindo, um grupo que tem várias cidades insistindo para Márcio Martins ser candidato. E Márcio está pensando em entrar para a briga. O que é que Márcio acha? Márcio Martins, viu, gente? Ele acha que tem Ricardo com Manfredo e ninguém mexe. Como o Tilé acabou de falar aí, é verdade. Manfredo me disse lá que eles vão, candidato e vice. Estão dizendo que Ederlane está com o Edinaldo, Ederlane está dizendo que não, mas muita gente que conhece está com o Edinaldo, inclusive várias cidades do interior que Ederlane está visitando, é através de Edinaldo, é Edinaldo que pede para receber Ederlane. A conversa que está na praça é essa aí. Ederlane diz que não. Agora, Ederlane é uma pessoa maravilhosa. Jogamos juntos no Vitória. Eu sou um ano mais velho do que ele. Eu estourei a idade de 85. Ele jogou ainda 86, no Campeonato Baiano de Júnior, de Sub-20. Cara maravilhoso, um cara de uma personalidade bacana. Já está no futebol há muitos anos, segurando a onda lá no Vitória da Conquista. Tem capacidade, sim, sabe? Agora, tá nessa. O que é que Márcio acha, né? O que as pessoas acham? Bom, tem Ederlane e Edinaldo. Tem o Ricardo do outro lado. Tem que entrar alguém aí no meio para brigar aí pela Federação Baiana de Futebol. Não sei, né, o que é que vai acontecer, sinceramente não sei. Só acho que a gente precisava de uma representatividade mais forte, com mais força na voz, junto da Federação Baiana de Futebol. Antes de passar a palavra para Flávio Gomes, deixa eu só colocar mais um detalhezinho aqui, que eu estava aqui criticando os estatutos, né? E vocês devem ter conhecimento que o estatuto exige que para se confirmar a candidatura de um pré-candidato, digamos assim, né, você tem que ter um documento assinado por 20% dos filiados. São 20 ligas ou 30 ligas? Não, 20%. É isso que dá, parece que 20 ou 30 ligas. Se você soma 200 ligas, 202 ligas, e mais quase 50 times profissionais, uns desativados, mas tem lá quase 50 filiados, vamos botar aí 250. Você teria que ter, no mínimo, 50 assinaturas. É por isso que eu acho, viu, Dito, assim, e aqui é só achômetro, viu, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu acho que não cabem 3 candidatos. Quer dizer assim, esse terceiro candidato tem chance de vitória. Porque esse terceiro candidato talvez não consiga nem a assinatura dos 20% dos filiados. Porque quem está no poder é uma vantagem terrível, né? Com certeza. Só naquilo que você falou aí, o cara tem de janeiro até dezembro para fazer eleição. Se ele for inteligente, ele faz logo de janeiro para não deixar o outro se criar. Aí, se ele perder a eleição, ele vai ficar o ano inteiro ainda como presidente. Só vai sair em dezembro. Eu acho que ele só tem... Não, acho que ele tem que entregar a federação, acho que em janeiro de 2023, alguma coisa assim. Janeiro de 2023. Por isso que se fala que pode ser de 16 de janeiro em diante, entendeu? Mas ele ainda fica mais um ano ali. Então, eu acho que não vai caber 3 candidatos em função disso aí. E outra coisa, se os nossos raciocínios aqui estiverem de acordo com a realidade, aí o peso de Ederlane cresce muito, porque se Edinaldo interferir, porque Edinaldo fez Ricardo presidente, né? E se Edinaldo interferir a favor de Edinaldo, ele vai quebrar um pouco os braços de Ricardo. Um pouco ou muito. Ainda que Ricardo tenha conseguido atrair boa parte dos filiados nesses 3 anos que já está no poder, né? Ainda que isso tenha acontecido, por coincidência ou por ironia do destino, Edinaldo chegou a presidente da CBF. Então, ainda tem um peso aí dele também como presidente da CBF. O cara vai querer agradar o presidente da CBF. Então, é por isso que eu estou achando que não é que Márcio não tenha condições, claro que tem todas as condições, né? Mas que eu falo de ser o presidente, acontece que para ele chegar no processo, ele teria que enfrentar todos esses obstáculos, né?
Vários. E certamente, por exemplo, Ricardo vai sair com mais do que 50 nomes na lista. Ederlane pode sair também mais ou menos com uns 40, 50 nomes na lista, se tiver o peso Adinaldo do lado dele. Né? Então, só aí ele já tomou mais de metade do eleitorado. Só aí eles tomaram mais de metade do eleitorado. Então, o processo para Márcio se lançar agora, aí eu acho que Márcio deveria, digamos, ter se lançado logo quando o Ricardo foi eleito, para trabalhar 3, 4 anos. Porque para trabalhar de agora até a eleição, que pode durar aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, se Ricardo jogar para 31 de dezembro ou 20 e tanto de dezembro do ano que vem, o que eu acho que não vai acontecer, essa eleição é bem provável que aconteça lá para abril, aí o espaço para Márcio, por exemplo, e até para o meu querido João Marcelo, que também pensa em sair candidato, é praticamente zero. Né? Porque como é que o cara vai trabalhar em cima de apoios dos outros que já tem aí declarados a eles, ou a ele, principalmente, que é Ricardo, em primeiro plano, e a Ederlane em segundo plano, mas que pode passar a ser primeiro se Edinaldo realmente o apoiar. Então, o processo para o momento atual, para um terceiro candidato, é dificílimo. Dificílimo. Não que o candidato não tenha condições de ser presidente. Vocês estão me entendendo, né? A minha linha de raciocínio qual é? Claro. Sim, está certo. São questões estatutárias, exigências estatutárias que realmente, para que subscrever 20% dos filiados subscrever um candidato? Deixa lá no dia, bate chapa. Para que tem que ter essa obrigação de se subscrever uma candidatura? Eu, sinceramente, tem coisa que eu não consigo entender. Né? Tem coisa... Sim, Flávio, mas eu não dei tempo a você para você fazer a sua explanação com relação à federação. O que é que você acha? O que você está falando aí, Tilé, é a questão da garantia do voto, né? Porque o cara já sabe mais ou menos a liga que ele tem na mão. Eu fico muito à vontade de falar de Simval Vieira, que Simval Vieira foi o cara que ligou para Mário Freitas e disse, tem um menino aqui que eu vou mandar para aí, viu? E foi ele que me jogou lá na Rádio Excelsior, Cimarão, que me abraçou junto com o Dito, a galera, e eu sou eternamente grato a toda essa turma aí, a Simval. E eu conversei com o Simval. Eu digo assim, mestre, eu chamo ele de mestre. Eu digo, mestre, você vai naquela primeira eleição que teve bateu chapa Ivan de Almeida e Raimundo Viana, que foi aquele mandato tampão que teve lá no Vitória. Aí eu disse, você vai entrar? Não, só vou dar o apoio a Ivan. Ivan perdeu. Aí na segunda vez ele entrou no processo. Eu disse, Simval, preserve seu nome. Seu nome hoje é forte na Federação Baiana de Futebol. Porque Edinaldo Rodrigues já estava querendo sair, que ele estava avisando a CBF, já estava certo dele para a CBF. E aí ele colocou o Ricardo, que é concunhado, e eu disse para Simval, o momento é esse. Seu nome é forte para a Federação Baiana de Futebol. Preserve seu nome. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que dar resposta para a torcida. Eu falei, tá bom. Deu no que deu. Eu acho que hoje Simval seria o presidente da Federação Baiana. O que acontece na Federação Baiana, né, politicamente, é o seguinte: Edinaldo está na CBF, vai ter a maioria dos seus votos, porque, claro, no jogo de interesse, nas alianças políticas, quem é que manda mais? É a CBF ou a Federação? É a CBF. Então, se ele for apoiar realmente o Ederlane, que foi meu vizinho na Federação, sou muito amigo do irmão dele, Fauser, criados amigos desde a infância. Conheço o Ederlane, conheço o caráter dele. É um cara que tem a visão do negócio, que tem a visão do futebol. E é um bom nome, sim. Agora, eu só acho que com tudo que a gente já conviveu de Federação Baiana e ter o nome de Edinaldo, claro, hoje no interior tem um nome forte porque ele está na CBF. E tem o Ricardo, que, como o Dito falou, a gente pouco sabe de Ricardo. Eu não sei o que é que Ricardo faz, qual é o trabalho que ele faz no interior, qual é o apoio que ele dá para as ligas. O que a gente vê é que o futebol baiano vem se enfraquecendo ao longo dos anos. Quando a gente vê um campeonato baiano, por exemplo, Tilé, que tem pouquíssimas datas, e aí tem que... Aí um time joga a Copa do Nordeste, porque o Vitória joga Nordeste, não pode jogar o baiano, e pega o campeonato baiano. Vitória, se eu não me engano, ficou acho que 2 ou 3 rodadas sem jogar no campeonato baiano. Isso não existe, gente. Não existe. É uma questão administrativa, uma questão... 3 rodadas e o Vitória não tinha estreado ainda. Pois é. Então, assim,
E quando a gente vê a fiscalização dos estádios do interior, as questões precárias, a federação não dá apoio nenhum, claro, a prefeitura que tem que dar, concordo, mas a Federação Baiana tem que agir. Ou você prepara o seu time e prepara o seu estádio ou não joga. Né? Então, essa questão política da Federação Baiana está muito ligada à CBF. Acredito que, se tiver de bater a chapa, Ederlane deve ganhar, porque vai ter um apoio muito forte do Adinaldo, que está na CBF, e o Ricardo vai querer se mostrar cada vez mais. Veio a pandemia, não teve... Me permita, Flávio, que eu estou reparando, viu, Tilé? Meus amigos da live, o que eu estou reparando é assim, o que a gente tem percebido é que, se tiver realmente o apoio do Edinaldo, e parece que tem mesmo para Ederlane, o critério e a ideia é não falar agora, né, desse apoio, o que a gente está vendo aí é Ederlane ainda pingando em cidade em cidade. Ederlane está indo visitar. Enquanto que Ricardo está dentro da federação chamando o presidente de liga para ir para lá. Então Ederlane é inteligente, está indo para a briga, né? Está indo para o pau. Estava com o Léo de Santa Amaro essa semana aí. Então o cara está indo, está buscando. Enquanto que Ricardo está lá. Tem que se movimentar. Não ganha eleição sentado na cadeira, não. Tem que sair, se movimentar. Não à toa. Só para poder acrescentar mais um detalhezinho. Vai acontecer, porque isso acontece sempre, né? Mesmo que sejam poucos exemplos, o cara assina subscrição para 2, 3 candidaturas. Sabe quem diz o estatuto da federação? Prevalece aquela que for registrada primeiro na federação. Rapaz... O cara tem o poder a registrar dele. O estatuto, não. É o estatuto, realmente... Eu estou procurando uma palavra aqui para qualificar esse estatuto, não estou achando na minha cabeça aqui. Sim, Flávio, conclua. E detalhe, Ederlane subiu agora com o Barcelona de Ilhéus, ele como gestor de futebol. Então, é o que Dito falou. Ele está fazendo o papel dele, ele está visitando o interior, está fazendo o trabalho de formiguinha, já avisando a seleção de dezembro, e o Ricardo está na sala fria, está no ar-condicionado. E as coisas estão acontecendo. O Campeonato Baiano cada vez pior. As ligas, coitadas, dependendo aí dessa esmola, né, para sobreviver. Ainda veio a tal da pandemia, acabou com o Intermunicipal. A gente não teve no ano passado, não teve esse ano, e não sabe se vai ter no próximo. A tendência é que tenha, né? Enfim, eu acho que a Federação Baiana é uma questão mais política. O Márcio Martins é o nome que, inclusive, eu vi no dia foi na Itapuã, na Arena, Dito, que ele falou. Foi na Arena, não foi? Ele falou. O quê? Que ele ia ser... Que estavam convidando ele para ser candidato a presidente da federação. Eu dei muita risada, porque o Márcio é a polêmica em pessoa, né? E ele é direto. Ele não tem papo na língua, não. E ele tem muito conhecimento no interior. Né? Márcio é de Piauí e conhece muita gente. Então ele também vai ter a força dele. Agora, é lógico, é evidente que se a gente for botar na balança e pesar a questão política, a questão da CBF, aí é Ederlane, né? Não tenho dúvida. Meus queridos companheiros, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Invadiu um pouquinho mais do tempo, né? Que geralmente é de 1 hora, temos quase 1h30 exatamente. Porque a pauta foi muito interessante, né? A participação de vocês enriqueceu demais a pauta de hoje. Por isso que eu avancei um pouco mais e, como eu disse antes, eu dei sorte de trazer 2 pessoas que estão antenadas e na atividade, né? Participando ativamente, melhor dizendo, das suas condições, das condições de cronistas esportivos que são. Então, eu quero agradecer de coração aqui a você, Dito, pela sua participação, e a você também, Flávio, deixando aqui o tempo para que vocês possam... aquela tradicional perguntinha, né, que eu sempre faço, a última pergunta, dos 780 programas nas rádios Tudo FM Metrópole e nas 220 lives. Hoje nós estamos completando o programa 1000. Que maravilha. Somando rádio, que legal. Somando rádio lives, é o programa 1000, número 1000. Então, eu sempre deixo essa pergunta como todas as lives, todos os programas, sempre essa é a última pergunta, não tem jeito. A pergunta final para a gente encerrar
deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que vocês imaginavam que eu ia perguntar e eu não lhe perguntei? Qual o time que você torce? Então diga o seu aí, Dito. Eu nunca neguei, Tila, desde quando eu comecei em rádio, porque o pessoal, Maracajá não gostava muito de mim, porque eu tinha jogado no Vitória, né? E quando eu comecei em rádio, eu comecei cobrindo Vitória. Então ficou aquela imagem muito Vitória de mim. Só que eu sou de uma família de pai e mãe tricolores e 11 filhos Bahia. 11, 7 homens e 4 mulheres aqui. Não tem nenhum Vitória, só tem Bahia. Agora, nós somos uma família que não somos da família de ir para estádio. Não, se o Bahia perder eu vou chorar. Não tem isso, sabe? Todos Bahia. Como eu comecei a jogar futebol com 14 anos, você perde essa coisa de torcer, de ir para estádio, sabe? E aí depois entrei em rádio, mas de princípio eu sou Bahia. Tilé, eu trouxe uma coisa aqui para lhe mostrar. Não sei se você vai lembrar. Ó, acho que não dá para enxergar, não. É um troféu, né? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um troféu de artilheiro do campeonato lá do seu pai, de João, né? É isso. Sabe quando foi isso aqui, Tilé? No dia 2 de novembro de 2002. Isso mesmo. Eu fui artilheiro lá, eu fico feliz porque lá você tinha levado Denilson para jogar, Emerson Melo, Finado Amadeu, meu amigo, jogamos juntos no Galícia. E eu, num timezinho limitado, consegui ser campeão e artilheiro do torneio. Tilemon me deu o troféu com a raiva. Nada. Porque ele tinha o time dele lá. Eu não esqueço, o troféu fica bem guardadinho aqui, junto dos meus outros troféus. Tenho vários troféus aqui, assim. 18 anos esse troféu, ele guarda até hoje. 19 anos, né, Tilé? 19, aliás. 19 anos. 19 anos. Em 2002, 19 anos. Tilé, agradecendo a você. O nome da minha relação de amizade, eu não sei se já comentei com vocês algum dia isso, eu tenho 14 afilhados batizados. Outros foram prometidos, eu acabei não batizando. Mas batizados são 14. Que bom. E aí tem filho de Maurição, zagueiro, tem filho de Hugo Aparecido, né? Tem filho de Charles Fabian, tem filho de Diego Maradona. Enfim. Você ajudou muita gente, você abrigou muita gente em momentos difíceis. Eles mesmos falaram para mim, tem muitos desses aí que jogaram comigo, e eu sei muito da história do seu abrigo, do seu cuidado com todos eles. Eu queria agradecer, Tilé, dizer que eu me sinto muito orgulhoso. Teve uma pesquisa aí há uns 2 meses atrás, um mês atrás, dos mais queridos da imprensa do Brasil, e essa foi uma relação feita no Rio, no São Paulo, e eu fiquei, né, entre os 3 melhores do Brasil. Eu fico muito feliz, sabe por quê, Tilé? Apesar desse jeito meu, mais duro na rádio, né, de não ter medo, de chegar junto na hora que eu tenho que chegar, eu sinto que eu sou querido pelas pessoas. Eu falei aqui nesse instante, de 100%, 99% gostam de mim, 99% me apoiam. 1% tem lá, né? Fala mal, que não sei o que, não gosta de porque falar isso. Às vezes o cara sente. Eu sei a emoção do cara, a paixão. E quando você está batendo na paixão do ser humano, ele fica revoltado, ele fica chateado. Mas a gente faz isso construtivamente, acredite, torcedor, construtivamente. Então eu quero agradecer a você. Para mim é um orgulho participar da sua live, Tilemon. Você é um cara querido. Você é um cara que muita gente se espelhou em você, muita gente de rádio, porque você é um cara que não fala besteira, nunca falou besteira, sempre teve a sua postura séria, honesta, digna, e eu fico muito feliz de estar do seu lado e ao lado desse cara aí que sempre me ajudou também, um companheiro, um parceiro, né? E que a gente continue sempre assim. Deus abençoe vocês aí. Valeu, Dito, um abração para você. Meu querido Flávio Gomes, deixei ele lhe perguntar sobre alguma coisa que você imaginava que eu ia lhe perguntar e eu não lhe perguntei. Não, eu vou nessa linha de Dito. Né? Eu sou Bahia, eu nasci 31 de maio de 78, nasci meio-dia. De noite, meu pai foi lá, deixou minha mãe lá no Santa Isabel, minha madrinha foi para lá, eu fiquei lá e ele foi ver Bahia ganhar do Náutico de 1-0, por 1-0, né? E assim, antes de eu ser jornalista, eu cursei administração, me formei em administração, e quando eu era pequenininho, eu entrava de mascote com o time do Bahia. Então, naquela época, eu não tinha noção de que eu seria jornalista, de que eu iria aprender com tantos mestres, com tanta gente boa, ser amigos deles,
Essa semana eu fico emocionado quando eu falo que meu telefone tem Zé Carlos. Ave, mas será que eu chorei pouco com o Zé Carlos? Eu entrava no campo de mão dada com o Zé Carlos, o cara me liga. Seu ídolo, ele dá risada, pô. Ele dá risada. Então, um cara que eu acostumado a entrar de mão dada na Fonte Nova. Só que, Tilé, quando a gente vai para a faculdade, estuda, e é lógico, a gente cresce e amadurece, a gente começa a escutar vocês e aprender e ter aquilo que a gente tem de família, que é a integridade. Eu fiz muitos jogos do Vitória. Aliás, quando eu iniciei a militância na comunicação, eu iniciei com Vitória na Série A, mas na Série B. Então, meus jogos de Série A, eu acompanhei o Vitória. E alguns jogos do Vitória no Barradão, eu me emocionei mesmo. Não à toa. Finado Sobralzinho dizia, enche o peito de ar, eu enchi o peito de ar. Eu sou Bahia, mas hoje eu sou profissional do futebol, sou profissional do jornalismo, o meu coração está nos dois, eu brigo mesmo, critico, elogio e torço para os dois. Mas nasci tricolor, né? Mas a minha profissão hoje é o que é o meu maior clube, né? Então eu quero agradecer, Tilé, estou muito feliz de ter participado, não menosprezando as outras pessoas ou diminuindo, mas ao lado do meu grande professor, do meu grande amigo, do meu grande parceiro, Dito Lopes, eu aprendo com ele todos os dias. E você, Tilé, a integridade em pessoa, um homem carismático, um homem inteligentíssimo e que tem um belíssimo trabalho no futebol. No futebol não, no esporte da Bahia, porque aqui tem vários esportistas que você traz. Fico muito feliz. No 20º programa está aqui com você. Só agradecer a vocês. Valeu, meus queridos amigos. Um grande abraço para vocês. Boa noite. É um prazer enorme tê-los aqui comigo nessa live que foi especialíssima. Porque